Esse é o lançamento oficial do livro As Outras Cidades Brasileiras que se Enciumem, porque Goiânia foi a cidade escolhida, foi a minha primeira oportunidade. O livro saiu do forno agora. Eu vi o livro pela primeira vez aqui em Goiânia. Eu saí de Belém, para ser sincero, eu saí de Belém no caminho do aeroporto ontem, chegaram as caixas, só tive tempo de deixar no colégio de educação personalizada, que estavam também atrás, e estou lançando aqui com muita alegria. E qual foi a minha ideia? Primeiro, foi mais do que eu sonhei, porque o lugar intimista, o lugar assim, com essa intimidade, com essa proximidade, era o que eu queria. Eu acredito que a filosofia seja uma forma de amizade, de amor, e ela se dê no diálogo. Por isso que o subtítulo do livro é Diálogos com Clássicos e Modernos. E o que eu vou fazer nesses breves minutos iniciais é explicar o livro, a minha ideia geral, e justificar porque me parece tão oportuno lançá-lo numa situação como essa. O amor à sabedoria é sempre uma prática conjunta. Quem começou com essa atividade, para quem não percebeu de imediato, amor à sabedoria é uma tradução direta da etimologia da palavra filosofia. Tá? É como se o nome do livro fosse Falar de Deus, um livro de teologia, né? Ou falando de Deus, ou a palavra sobre Deus, que é o que significa teologia. Filosofia significa amor à sabedoria. O filósofo é o amante da sabedoria. E quem iniciou esse processo, essa atividade, foi Sócrates, na antiguidade clássica. E ele simplesmente conversava. E é isso que nós fazemos, fumando um charuto, tomando uma coca, um café, um vinho, uma cerveja, ou qualquer outra desculpa quando a gente fala, vamos tomar uma, ou quando a gente fala, vamos bater um papo, vamos tomar um café. O que, no fundo, a gente quer é conversar. E a gente pode bater papo furado, pode falar bobagem, besteira, que é bom também, também é uma virtude da eutrapelia, a virtude da alegria, mas também podemos falar de coisas sérias, falar de coisas importantes, relevantes, como Deus, o amor, a morte, a amizade, o destino eterno, coisas que não cabem na ciência. Então, isso fica fácil de vocês entenderem. O que é sabedoria? É todo esse campo da realidade humana que não cabe na ciência. A ciência pode tocar, pode apontar, pode decifrar uma parte de um fenômeno qualquer, mas não consegue explicá-lo por completo. Por exemplo, o amor. Nenhuma explicação científica é suficiente sobre o amor. Aqui eu estou diante de um médico, psiquiatra, que pode nos dar um curso sobre o amor do ponto de vista neurológico, fisiológico, psicológico. Eu estou diante de um terapeuta que pode falar da sociologia, da psicologia, dos relacionamentos atuais. E a gente vai aprender um monte de coisa científica, com evidências, com investigação, com método, com hipóteses, mas não esgota e satisfaz a nossa sede de amor, de entender o que é o amor. Porque o amor pertence a um campo que se revela e que se explica pela sabedoria. E é isso que eu gosto de estudar. Eu não sou cientista. E eu, portanto, me sinto fora do ninho na universidade, que é um lugar em que reina a ciência, ou a pseudociência, ou a ideologia, muitas vezes. E quais são as 3 disciplinas que não são científicas que eu cultivo e apresento neste livro? E isso está na introdução, quando vocês forem ler. A filosofia, a teologia e a literatura. Este livro são ensaios. Ensaios são textos livres, sem formato específico, sem formato fechado, de tamanho variável e de gênero variável. O formato flerta com o artigo acadêmico, ele flerta com a crônica de jornal, ele permite uma nota biográfica. Muitas vezes eu falo de mim, da minha experiência, isso cabe no ensaio, isso, aliás, é característico do ensaio, que é o gênero dos textos do meu livro, e ele pode tratar sobre tudo. Então, do que trata esse livro? De tantas e tantas coisas. Trata certamente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus encarnada, e por isso Santo Agostinho é a inspiração desde a capa, e a primeira grande referência, o modelo de Santo Agostinho, como esse filósofo, teólogo e literato que explorou a sabedoria em tantas
áreas do conhecimento disponível na sua época, né? Que refletia sobre a sabedoria a partir de Virgílio, por exemplo, que refletia a partir sobre a sabedoria a partir de Plotino, que eram os livros neoplatônicos, ou platônicos, como ele chamava. E, claro, que levou a sério a revelação de um Deus que é amor. Deus é amor e Deus é logos. Por isso que os cristãos não tiveram dificuldade de assimilar a filosofia grega clássica à revelação cristã. Porque os gregos buscavam... É verdade que São Paulo falou aos coríntios que os gregos buscam sabedoria, os judeus procuram sinais, e nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E eu tenho um ensaio sobre a loucura da cruz, ou a glória da cruz. Um ensaio sobre o grande Gustavo Corsão. A glória da cruz. Esse é um dos meus ensaios preferidos. Então, o que eu fiz neste livro? Eu peguei Santo Agostinho e falei assim, vamos furar um charuto, Santo Agostinho? Cheguei com Dante Alighieri, ninguém mais, ninguém menos, e falei, vamos bater um papo, vamos conversar. Só que você fala um pouco mais do que eu. Porque você tem mais a falar do que eu. Então eu cito o autor. Eu quero que vocês leiam, na verdade, os autores que eu analiso, são 16. Como Sertilange. Eu realmente gostaria que todos lessem a vida intelectual do Sertilange. E eu escrevi um prefácio, que na verdade virou pós-fácio, para a editora do Centro Dom Bosco. Aqui está o meu amigo Jonathan, que trabalhou lá e que eu conheci lá, né? Que me permitiu dialogar com a obra, apresentá-la e dizer o que eu penso sobre a obra. Não é uma introdução formal, erudita da Wikipédia, não é um resumo da inteligência artificial do que é a vida intelectual. É o que eu penso, é como me tocou, é como me marcou, quais são os pontos principais, é um ensaio. É como se você dissesse, professor, fale um pouco sobre a vida intelectual. Pois não, intelectual para mim é isso. Só que quando eu preciso falar escrevendo, eu preciso organizar o pensamento, formalizar, citar, e com isso eu espero qualificar o debate, qualificar o diálogo e ensinar o leitor a dialogar ele mesmo com os seus livros. A mesma coisa vale, por exemplo, conversava com a Evelyn ainda agora, sobre o grande livro do Fulton Sheen, Três para Casar. Foi um livro que me marcou profundamente, e um dia, para minha surpresa, eu fui convidado pela editora Eclésia para prefaciar a nova edição desse livro. Né? E foi num momento muito difícil e particular da minha vida, neste último ano, e eu aceitei. Então eu revisitei o livro, não pude relê-lo todo na íntegra, mas tomei as minhas notas que eu já tinha. Toda leitura é um diálogo. Toda leitura é um diálogo. A gente responde o que o livro está nos dizendo. A gente pode não saber, mas a gente está respondendo. A gente assiste a um filme, o nosso coração está batendo, a nossa inteligência está respondendo às provocações das imagens que o filme nos dá. A diferença é que o escritor ele procura colocar no papel para tentar organizar melhor. Então, Sertilange, A Vida Intelectual, Fulton Sheen, Três para Casar, Gustavo Corsão, A Descoberta do Outro, que é um grande livro. Então, os livros que eu realmente, não são todos os livros, né? Os livros que me marcaram, que me impactaram, por exemplo, quando eu passei muito tempo lendo os gregos, né? O meu mestrado foi sobre Platão, que aparece muito aqui também. Então, eu lembro que a primeira vez que eu li a Ilíada, eu fiquei assim, estupefato por alguns dias, durante o processo. Eu li a Ilíada, eu li muito bem, em 8 dias. Né? Eu li assim, acho que não sei se eu comecei numa segunda ou numa terça, mas eu só li a Ilíada, eu fiquei mergulhado naquele texto e fiquei assim deslumbrado, e tomando notas e vendo as traduções, e eu sabia um pouquinho do grego, e eu fui vendo as traduções, e aqui eu uso a do Carlos Alberto Nunes, que também traduziu Platão, que é um desses grandes humanistas que me inspiram tanto. E aí tomei muitas notas, na época eu estava no mestrado em filosofia, e escrevi um artigo sobre a Ilíada, daquele que me parece mais importante, já não era tão cristão como sou hoje, não era tão convertido, mas que é o tema da morte entre os gregos. Como é diferente a visão da morte dos gregos e como muda tudo de acordo com a sua visão da morte. Muda tudo. Aí você compara Homero, por exemplo, que é o maior poeta pagão, com Dante, que é o maior poeta cristão, que eu também apresento aqui no maior ensaio. Que diferença? Que diferença? É uma diferença de vida e morte, literalmente. Então, e por aí vai. Então, eu estou destilando alguns temas para vocês, e só para percorrer todo o sumário nessa apresentação sucinta, eu acabo com romances modernos. 2 grandes romances modernos, dois épicos modernos. Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que também
me chamou muita atenção da primeira vez que eu li. E, só explicando um ponto aqui da introdução. Quando eu gosto de um autor, de um tema, eu procuro ensiná-lo. Porque eu só aprendo mesmo quando eu ensino. Né? Então, tudo que eu realmente quero aprender, eu ofereço para ensinar. E esse projeto todo começou, como não é a ciência, como não está na universidade, em cursos livres, lá em Belém, exatamente assim. Eu me sinto em casa, a gente poderia se reunir aqui toda terça, das 8 às 10, para ler a República de Platão. Ou para ler as Confissões de Agostinho, ou para ler a Divina Comédia de Dante, ou para ler os Irmãos Karamazov. E foi isso que eu fiz lá em Belém por muito tempo. E todas essas notas que eu fui tomando, os meus planos de aula, aqui eu encontrei com uma aluna do Clube de Leitura Católica da Bíblia que imprimiu, cadê ela? Depois você pode mostrar para o pessoal se quiser, ela imprimiu todos os planos de aula do Clube de Leitura Católica. Então, um verdadeiro livro encadernado assim. Isso pode virar um livro. Basta que eu, claro, vou ter que revisar, vou ter que organizar os capítulos, mas não deixa de ser uma leitura da Bíblia. Muito modesta, muito simples, muito incipiente. Mas, como são essas leituras aqui? São as minhas notas, são as minhas impressões dessas grandes obras. Tá? Então, você tem, na segunda parte de estudos, os pré-cristãos, os pagãos, Homero e Sófocles, com a Antígona. Depois, os 3 grandes luminares, como eu chamei aqui, do pensamento cristão. A Bíblia, como obra sapiencial, 3 livros sapienciais da Sagrada Escritura, o Cântico dos Cânticos, Jó e Eclesiastes, a partir de um grande filósofo contemporâneo vivo chamado Peter Kreeft. Depois, as Confissões de Santo Agostinho e a Divina Comédia de Dante. A civilização cristã, o pensamento cristão, puro, limpo, completo, perfeito, a maior obra de prosa cristã e a maior obra de poesia cristã. Eu lembro quando eu fui convidado para o Congresso de Literatura Católica do Instituto Hugo de São Vítor, lá de Porto Alegre, são meus amigos também, em 2017, eles disseram, tem uma lista aqui, tinha uns 20 obras já, me chamaram depois, eu fui do reserva, eu fui o time B, eu fui o time reserva, me chamaram depois. Eu falei, bem, quantos tem? Tem umas 20 pessoas no Congresso. Eu falei, então não deve ter sobrado nada para mim. E estavam todos os grandes nomes da literatura católica, exceto os 2 maiores. Vai ter alguma coisa de errado. Ninguém pegou Santo Agostinho, ninguém pegou Dante. Eu falei, das duas, uma. Ou ninguém se atreveu, ou ninguém teve a audácia, ou Deus é muito bom comigo e os deixou para mim. Né? Aí eu peguei Dante e Santo Agostinho e gravei. Inclusive está no YouTube. E aí tem aqui o ensaio do estudo que eu fiz de Santo Agostinho e Dante. E, por fim, Dostoiévski e um outro autor que eu amo muito, que é o Manzoni. Então, eu acho que a cada ensaio desse, numa manhã de sábado, numa noite de quarta, numa tarde de domingo, quando você lê, o que eu espero que aconteça é que você tenha reflexões profundas a partir desses grandes autores sobre Deus, sobre Cristo, que direta ou indiretamente eu falo dele. Às vezes, muito diretamente, da sua mãe, Maria, né? Ou indiretamente pela ausência dele, por exemplo, Dostoiévski, que é o drama da agonia de uma sociedade que se descristianiza, e de uma sociedade que se repaganiza, que passa a matar, que passa a adulterar, a mentir, a ter o sexo banalizado, enfim, e com personagens cristãos. Então, agora, eu deixo a palavra para o Augusto e para o Dr. Jorge, para que eles comentem, elogiem, critiquem. Só para concluir, eu dei um trabalho que só um amigo pode dar, né? Eu pedi que eles lessem 500 páginas em uma semana. Não exijo que eles tenham lido as 500 páginas. Se eles tiverem lido 5, já terão muito a dizer. Inteligentes e brilhantes como são, basta a capa para eles tecerem tantos comentários valiosos e certamente dialogar, porque essa é a intenção, conversar. Muito obrigado. Para mim é uma alegria mesmo estar aqui. Eu confesso que eu finjo uma certa naturalidade de estar falando aqui com eles. Mas é mesmo uma alegria. Tive a graça de conhecer o Vitor em 2021, jogando basquete, a gente era dupla. Pela altura dá para ver que eu que o chamei para o time. A gente acha que ganhou, né? E tal. Foi muito bom. E a gente é verdade, mas é verdade, não é não? A gente se conheceu como dupla de basquete ou não? Ganhou e teve que mudar
Exato. O Augusto é um cara perspicaz, ele vai logo no cara com 1,90 m. Pois é, lógico. Ele olhou. Eu já defini, escolhi o destaque. time, foi ótimo. E a gente tem a boa graça de se esbarrar um pouco todo ano sem programar nada, né? Então, quando ele me convidou e falou que estaria aqui, foi mesmo uma alegria. O Jorge, que é meu padrinho de crisma, então nem se fala, e me sinto muitíssimo em casa, não podia deixar de mencionar aqui, por tantos amigos e pessoas que eu conheço. Eu nunca participei de um lançamento de um livro, então eu não sei muito bem a etiqueta da coisa, mas eu pensei em falar a verdade assim diante das coisas, né? Então você não tinha visto o livro ainda? Não. Eu vi antes então, olha só que legal. Chegou lá em casa, chegaram todos os livros lá em casa? Ele ou eu? Ixi. Quero saber quem leu mais. Eu li o PDF. Mas Quase terminei. ele pediu para comentar o livro e cá entre nós, vou comentar aqui a experiência. O livro é muito grande, né? E o título, eu confesso que é a primeira vez, eu estou comentando assim porque eu acho que muitas pessoas vão passar por essa experiência, né? Você lê o título Amor à Sabedoria, é um título amplo. E o livro é muito grande, né? Assim, para o tema. Então, a primeira vez, eu folheei e fiquei completamente surpreso pela qualidade dos nomes que estavam aparecendo aqui, etc., aquela folheada rápida, e a primeira coisa que me veio à mente foi como que você conseguiu escrever esse livro no meio da sua rotina de tantos livros publicados, né? Eu acho que seria interessante você comentar um pouco dessa produção também, porque o livro, de fato, é muito bem feito e foi minha primeira impressão de como que ele conseguiu fazer isso. E aí, mas eu acho que uma coisa que é muito interessante, quando você abre o sumário do livro, você percebe que ele é muito bom de ler, porque ele é dividido em 16 sessões, e ele comenta livros maravilhosos. Eu acho que meu olho bateu direto no Chesterton, né, que eu já fui ali direto, né, não podia deixar de ler. Então, longe de ser um livro que, como se fosse uma linha depois da outra e que você precisa ir até o final, imagina um livro com 16 sessões, com ensaios e comentários de livros de Santo Agostinho, a Chesterton, a Gustavo Corsão, etc., etc. Então, de um primeiro impacto que me pareceu muito... Eita, né? De repente me pareceu uma leitura muito gostosa de se ter, né? Eu comentei assim com ele, eu comecei a ler, e de fato eu não consegui ler o livro inteiro, li várias coisas do livro, especialmente segunda de manhã, separei um bom momento ali para ficar lendo. O meu está rebiscado lá em casa, não consegui trazer por erro meu, vou ter que pegar o autógrafo depois. Mas, certamente a gente não perguntaria para alguém se ela comeu o bolo inteiro, né? Depois que ela falou que comeu muito do bolo e gostou. Então, não, eu não comi o bolo inteiro, mas certamente a gente percebe que o bolo, de fato, é muito bom. Então, esse é um primeiro comentário que eu queria falar sobre a estrutura, eu começando a comentar aqui o livro. Folheiem o livro, assim, é bem interessante. Deem uma olhada no sumário, leem o que ele comenta. São leituras, como são 16 sessões, dá para você matar as partes rápido, de acordo com aquilo que você quer. E não poderia deixar de dizer que, apesar de um título que pode parecer para algumas pessoas muito elevado, filosófico, etc., pelo formato do ensaio, é uma leitura muitíssimo agradável. E não digo por estar aqui, você é meu amigo, porque, de fato, eu estava comentando com ele que eu me surpreendi em relação a isso. Agora, comentando um pouco aqui sobre o conteúdo, eu li a introdução, que você apresenta o livro, e fui pescando ali, fui direto ao Chesterton, né, e fui lendo... mais. Exato, né, eu fui ver assim, deixa eu ver o que ele falou do Chesterton. Que delícia de capítulo, né? Se der para recomendar, comecem pelo Chesterton, que todo mundo tinha que ler o Ortodoxia. É que as pessoas têm medo de ler o Ortodoxia, Sim. Que foi um livro que mudou a minha vida. Mas talvez lendo o que ele comenta do livro, repleto de trechos do livro, vocês percebam o tanto que é um livro interessante. E comentando sobre o teor do livro, que eu acho que é algo muito... Só comentar um pouquinho. Claro. Tu te incomoda se eu... Pelo amor de Deus. Alguns livros, não é que sejam difíceis, é que eles se tornaram, de algum modo, inacessíveis. Porque eles foram escritos em outra época, em outra língua. Então, o meu trabalho, muitas vezes, é quase como que de um tradutor. Mas não só um tradutor literal, mas um comentador que vai apontando e mostrando.
para que o leitor leia ele mesmo. Então, eu faço longas citações, de propósito, para que você leia Chesterton entendendo. A Evelyn falava ainda há pouco sobre as virtudes. Agora eu entendi as virtudes. Esse é o meu papel. Esse é o meu modesto papel. Eu consegui entender as virtudes e agora eu vou transmiti-las. Né? O Augusto entendeu muito do relacionamento, muito das relações possíveis nesse mundo confuso, e agora, para ele, é fácil. E todo mundo fala, agora eu vejo, agora eu entendo. Essa é a minha ideia. Né? Então, para mim, é aquela frase já tão repetida, é subir nos ombros dos gigantes. Uhum. De um Chesterton, de um Corsão. Mas até um comentário que eu ia fazer sobre essa questão do livro, e é uma coisa que você consegue fazer de forma muito, assim, sutil e, ao mesmo tempo, muito bem arquitetada, assim. É conseguir correlacionar obras que, aparentemente, não se comunicam, né? E quando você vai lendo o livro, você vai percebendo isso. Eu não fiz igual ao Augusto, eu fiz do jeito certo. Brincadeira. Eu comecei da introdução e fui lendo de forma corrente o livro. Sacanagem. E uma das coisas que eu notei é exatamente essa comunicação. Aquela mesma coisa que você falou, assim, apesar da gente perceber nas sessões que você poderia lê-las de forma absolutamente independente e aquilo seria proveitoso da mesma maneira, quando você coloca a leitura de forma corrente, você vai percebendo que as obras, de fato, elas se comunicam naquele pensamento mais central delas. E aí você vai extraindo certos elementos ali, você fala, caramba, é isto, assim, Santo Agostinho estava falando disso, daquela ideia da vida intelectual com a graça divina, e aí você faz uma correlação com Sócrates, a paideia grega, caramba, eles estão falando da mesma coisa. Essa ideia de começar a notar de que, no fundo, eles estão falando da mesma coisa. Quando você vai para a literatura lá na frente, os irmãos Karamazov, acho que talvez seja Karamazov, eu nunca sei qual é a pronúncia correta, honestamente falando, mas talvez seja um dos, em termos de obras de literatura, acho que foi a que mais me tocou, assim. E quando a gente vê o debate que você coloca aqui no Inquisitor, né, e o Ivan e o Alyosha ali, assim, talvez o Alyosha como o santo contemporâneo, e o Ivan o nihilista. É absolutamente surreal a gente perceber que eles descrevem o Santo Agostinho no Confissões, sabe assim, em algum momento. Eles estão descrevendo aquela ideia inicial. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro é a capacidade que o Vitor teve de juntar obras que, numa primeira visão, de fato elas não se comunicam, mas você conseguiu extrair o centro de cada uma delas e criar uma narrativa, assim, o que a gente precisa? É a filosofia, é a literatura, é o amor à sabedoria, o entendimento da graça e o papel dela em tudo isso. O homem foi se desestruturando, ele foi abandonando a fé, e a filosofia foi se distanciando, a literatura, né, a arte em geral foi se distanciando da contemplação de Deus, a filosofia foi se distanciando da contemplação de Deus, e o livro ele tem um papel de retomar isso, né, falar, o caminho é esse, a filosofia precisa olhar para isso, para a graça, a literatura precisa olhar para a graça, a obra de redenção, né, como um todo. É impressionante essa capacidade de correlacionar as coisas, sinceramente. Eu queria comentar sobre a estrutura do conteúdo, que eu acho que é interessante. É que Amor à Sabedoria tem algo na capa que eu acho que capta a essência do... Acho que capta, certamente, senão não estaria na capa, que é o coração em chamas aqui na mão de Santo Agostinho. Porque é muito comum hoje em dia que a gente se acostume no ensino médio, na faculdade, nas palestras, que as pessoas falem de coisas elevadas como se elas não tivessem nada a ver com aquilo, não é? E hoje em dia é cada vez mais raro que a gente veja as pessoas falando coisas sérias com o coração na mão. Sabe, essa conversa daquilo que verdadeiramente importa, da pessoa que busca encarnar aquilo que fala. Então, é como se todos os ensaios fossem essa coisa do coração na mão. Eu consigo perceber que você selecionou os trechos não porque seria bonito, cult, interessante, mas coisas que ecoam em você e pelos comentários. E isso a gente percebe, não dá para explicar por que a gente percebe isso, mas a gente vê que vem de dentro, né? O ensaio 7 foi um prefácio que eu escrevi para o livro do Tomás de Kempis, que é um autor muito famoso pela
Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. E eu fui surpreendido pela editora Cristo e Livros quando me convidou para prefaciar um livro atribuído ao mesmo Tomás de Kempis, chamado Preparação para a Morte. E é um desses convites que chegam assim numa terça para entregarem em 15 dias, e você olha para a agenda e fala, eu não tenho tempo nenhum, mas é um convite realmente recusável, é quase como se um anjo tivesse pedido. E eu fui lá e pedi um Vale Day para minha esposa num sábado. E eu li o pequenininho, só que é um livro sobre a morte, né? E eu mergulhei nesse livro e consegui escrever o prefácio. E eu vou ler para vocês a primeira página desse prefácio, porque eu acho que ele é um dos mais viscerais do ponto de vista assim, do coração. O nome do ensaio é A Morte que Prepara a Vida, com V maiúsculo. Quem tiver com o livro aí é na página 99. Não por acaso um número místico. Quando li pela primeira vez Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, com sua exortação inicial, colhida do Eclesiastes, a desprezar todas as vaidades do mundo, um fosso se abriu diante de mim. Nele escorriam e evaporavam todas as vaidades mundanas, tudo que é passageiro e que não preenche a sede de absoluto inscrita no nosso coração. Isso é agostiniano, como o Jorge já antecipou ainda há pouco. Como numa sombria vanitas barroca de Antônio de Pereda ou de Valdes Leal, objetos putrefatos, despojos de cadáveres, empoeirados e nadificados pela corrosão do tempo, coroados por uma altiva caveira, amontoavam-se no cemitério abandonado do meu espírito. Espadas e armaduras, símbolos de poder, livros e mapas, sabedoria humana, frutas e taças, ou charutos, prazer, tudo parecia esterco, como futilidade e mesmo obstáculo para a vida plena em Cristo. Sim, eu estava diante da montanha de esterco de Jó. Só um parêntese aqui, tanto o Eclesiastes quanto o livro de Jó são comentados no capítulo 12. Ou seja, rapidamente o leitor que lê o sumário começa a perceber a relação interna. Tudo figurava como lixo fétido diante da majestade de Cristo, que crucificava todas as minhas aspirações mundanas e despontava luminoso, transfigurado, como no retábulo de Isenheim, de Matthias Grunewald, ou na ressurreição de El Greco. O que eu estou dizendo aqui? Isso aí é quase uma oração. Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência de leitura diante da Imitação de Cristo. E o que eu via? Eu via aquelas imagens barrocas, né? Eu via o Cristo ressuscitado do El Greco, e eu fui escrevendo, tomando nota. Foi o que eu experimentei, isso que eu vivi. É o meu coração na mão, meu coração pegando fogo. Olha, eu não quero saber de prazer, eu não quero saber de poder, de dinheiro, eu não quero saber de nada, que de repente Cristo surge como a única realidade absoluta, perfeita, completa, luminosa, e todo o resto é lixo. Todo o resto é fedorento, eu não quero saber, né? E isso foi uma experiência real, que um grande autor como Tomás de Kempis me causou. Depois eu falo de Santo Agostinho, Santa Teresa e São José Maria. Eu digo depois, eu só senti isso com mais 4 autores. Santa Teresa, Santo Agostinho, São José Maria Escrivá e São Paulo, apóstolo. Só. O Monte de Cinza de Jó. Então tem a montanha de esterco. Quem conhece o livro de Jó sabe que tem 2 momentos que são paralelos e tem uma espécie de complementariedade, que é a montanha de esterco, já no capítulo 20, e antes no Monte Calvário, elevando-me pela morte pascal e ressurreição gloriosa. Do alto da cruz, tudo se tornou vazio e espectral, vaidade das vaidades e correr atrás do vento. Pude perceber, num frêmito aterrador, a verdade das palavras de São Paulo aos Filipenses, escritas nas agruras da prisão. Elas se tornaram palpáveis com aquele poderoso livro de Kempis. Aqui é uma citação da Bíblia de Filipenses. Tudo consideram perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco. Então, o esterco que eu mencionei, obviamente, aqui. E eu grifo aqui. Para ganhar Cristo e ser achado nele, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos.
Então, esse é um exemplo de coração na mão. Ao mesmo tempo que a gente percebe esse problema, a gente só consegue aprender a falar as coisas sérias da vida vendo pessoas falando coisas sérias sobre a vida. E a primeira vez que eu vi isso mesmo, eu acho que em um grau maior, ou que pelo menos me tocou, foi com a ortodoxia, que é quando ele olha para a modernidade e fala que o mundo está maluco, e fala com a pena maravilhosa. E eu nunca tinha visto ninguém criticando essas coisas que hoje em dia a gente fala que não pode criticar, porque tudo é muito bonitinho. E da mesma forma, esse livro, nos seus ensaios, é como se vocês estivessem vendo um homem maduro falando sobre coisas realmente sérias. É bonito quando você coloca na introdução que, no fundo, esse livro é para falar sobre o amor a Cristo, e não sobre o amor a uma sabedoria desencarnada. Então, sem estender muito essa primeira parte, seria muito bom que a gente aprendesse a falar sobre Cristo e sobre religião sem nojinho. Já conversei isso com você, e certamente muitas pessoas aqui percebem, é como se hoje em dia a gente quisesse falar mas as pessoas, eu entendo, por experiências muito ruins que tiveram na vida, tem muito nojinho de religião, da igreja, de Cristo. Aí a gente tem que aprender jeitos muito loucos de falar de simbolismos, de complexidades, vai para lá, de antropologia, tudo para falar o que já poderia ter sido dito. E é muito bonito ver e ter uma experiência de leitura que fala a coisa diretamente. Tem um trecho que você cita, agora não me lembro se na introdução ou em outro trecho, que a filosofia grega tem trechos muito bonitos, mas eles não têm o vai, não peques mais, eles não têm buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que o restante vos será acrescentado, eles não têm as bem-aventuranças. Então, até se a gente for comparar o cristianismo enquanto visão de mundo com a filosofia grega, não tem a menor proporção, mas a gente não pode dizer essas coisas abertamente, porque isso não é socialmente aceito. Então, finalizando essa primeira parte, eu acho que esse é um ponto especialmente bonito do livro, de ver as coisas sendo ditas sem tanta curva, sabe? Eu me vi numa encruzilhada. Eu sou professor de filosofia na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. E lá, de fato, a censura reina. Lá você não pode falar as coisas, sob pena de o Ministério Público entrar um processo contra você. E, por outro lado, eu preciso me adaptar, eu não vou me atirar aos algozes. Por outro lado, a internet, a sociedade, a igreja, a sociedade civil, os grupos, as instituições, os colégios, querem que se fale plenamente a verdade de Cristo. Então, eu passei a cada vez mais me virar as costas para a universidade, onde não cabe tudo isso, e me dedicar muito mais a isso, e falar com todas as letras, né? Por isso que, nesse caso, Santo Agostinho não está na capa por acaso, porque depois que ele encontra Cristo, ele fala, olha, não adianta, não adianta ficar falando de platonismo, não adianta ficar falando de valores, né, ficar falando de cosmos, porque é o seguinte, o cosmos foi feito pela palavra de Deus, que é Cristo, pô. Então, se a gente realmente se convence filosoficamente disso, e por isso que a parte a que o Augusto se referiu, que pelo visto o atraiu muito, é uma parte chamada conversões filosóficas. Sim. Eu não sou um convertido no sentido que eu não era católico e passei a ser, mas eu sou um reconvertido, porque a minha fé infantil, imatura e um pouco sentimental da infância foi completamente renovada quando eu comecei a ler filosofia e teologia pesada. Então, agora, eu não tenho mais nenhuma opção. Não é que eu creia em Deus, eu sei Deus, eu conheço Deus, eu tenho uma experiência intelectual muito profunda com Deus. E eu não fui o primeiro, Chesterton também teve, Gustavo Corsão também teve. E eu provo. Está aqui a prova. E Dante também teve. E Santo Agostinho também teve. Então, eu quero mostrar a inteligência da fé e como a gente não só pode, como deve falar da fé sem esse nojinho, sem essa ressalva, sem essa restrição. Porque a inteligência alcança algumas verdades. A fé também é necessária, mas a dinâmica de fé e razão é o que motiva o meu trabalho. E eu me surpreendi muito com a forma clara e óbvia que o livro consegue fazer isso, sabe? É muito claro e óbvio, assim, aquilo que o Augusto falou, às vezes a gente fica tentando
achar um malabarismo suficiente necessário para articular as coisas. E não é necessário tudo isso, sabe? Na verdade, quanto mais direto e ao ponto a gente vai... Caramba, você pega essa quantidade impressionante de autores que a maior parte deles não estão falando de Cristo. Mas quando a gente pega essas obras citadas e a forma como você colocou elas, principalmente trechos muito bem organizados que trazem a ideia da necessidade que, para que a sabedoria seja completa, ou seja, para que a razão seja completada, ela precisa apontar para Cristo, ela precisa apontar para uma outra verdade, que os gregos já falavam sobre isso, eles só não citavam Cristo. Mas eles davam esta ideia. Então, a obra me ajudou. Foi a pergunta que eu fiz para o Augusto, assim, não sei se te ajudou na questão da terapia, mas eu já usei uns 2 exemplos hoje. Eu atendi pacientes hoje que eu tive que usar... Eu consegui utilizar 2 exemplos, 2 trechos importantes de obras, porque, no fundo, a gente tem essa dificuldade, às vezes, da gente conseguir mostrar talvez essa centralidade de Cristo, o quanto ela existe dentro da filosofia, o quanto ela existe dentro da literatura, o quanto ela existe enquanto articulador de todas as coisas. Isso, às vezes, é difícil da gente conseguir fazer, principalmente na nossa profissão. E o livro ajuda muito nesse sentido. Muito mesmo, assim. É impressionante como que facilita a nossa vida. Ele pega um atalho, digamos assim, com, enfim, uma quantidade enorme de citações que eu poderia ficar aqui horas e horas. Eu anotei várias aqui, fui circulando e foi etc. Não aqui, né, no PDF, que eu recebi só o PDF. Eu tô me sentindo lesado aqui nesse sentido. Sacanagem. Não, mas eu gostei muito, assim... de perceber que isso que o Augusto colocou, que a obra é muito clara sobre a questão da centralidade de Cristo. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, enfim, a gente precisa comentar sobre essa questão. Eu percebo a presença muito forte de 3 nomes, assim, não citados, mas assim, que preambulam de alguma maneira, que reforçam a coisa como um todo. Porque a ideia é a mesma, precisam de alguma maneira aparecer. Mas o Fides et Ratio do João Paulo II, né? O Fé, Verdade e Tolerância do Bento XVI e a própria presença de São José Maria Escrivá, né? Ou seja, o trabalho filosófico enquanto formato de oração. Então, é um trecho que você deixa esse pensamento, assim, caramba, é mais ou menos esse o caminho? De fato, é menos citado se não tivesse sido citado, aí eu concordo que seria talvez um lapso até grave. Mas o Papa Bento XVI eu cito logo no começo, sim, de sim, fato, sim. o Fé, Verdade e Tolerância, principalmente aquela parte em que ele fala dos profetas de Israel, em que ele fala da busca pela sabedoria, dos livros sapienciais, aquilo ali me chamou muita atenção. Aquilo ali eu cito logo no começo. Como quem lê a Bíblia, inclusive eu queria deixar um anúncio, antecipar que em agosto, provavelmente, eu vou voltar a Goiânia para o meu curso presencial Imersão Católica na Bíblia, que é o livro que eu mais estou estudando agora. E quando eu estava concluindo esse livro, eu pensava, entre Sófocles e Santo Agostinho, está faltando alguma coisa, que é exatamente a revelação bíblica. Sim. E eu pensei, mas, puxa, como é que eu vou falar da Bíblia? Eu tenho muita coisa escrita sobre a Bíblia, eu tenho muitos textos. E aí, falei, bem, eu vou transformar acho que são umas 8 aulas, ou 7 aulas, do Clube de Leitura O Cristão no Mundo Moderno, que foi o primeiro clube de leitura de 2023, sobre 3 filosofias de vida do Peter Kreeft, que fala do Eclesiastes, do Jó e do Cântico dos Cânticos. A vida como vaidade, a vida como sofrimento e a vida como amor. E São José Maria Escrivá, certamente, os 2 momentos que, assim, de memória eu lembro, que falo dele, são o prefácio da Vida Intelectual. Sim. Porque eu apostaria, boa parte da minha biblioteca, que é o meu maior patrimônio, que nosso padre leu esse livro, A Vida Intelectual de São José Maria. Eu apostaria isso. Eu não cheguei a nenhuma referência biográfica desse fato. Porque o quanto ele valorizava a vida intelectual, o quanto ele claramente tinha vida intelectual. Dizer, para o apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Dizer que em todo o centro do Opus Dei tem que ter uma sala de estudo. Isso é alguém que tem muita piedade intelectual, que tem muita... Dizer, a doutrina sem piedade é incapaz, mas a piedade sem doutrina também é estéril.
né? Aquele ponto de sulco, só poderás evitar os micróbios que conspurcam o jardim do teu apostolado intelectual se fores piedoso. Então, e o Sete Lãs é isso. E eu chamei o primeiro ensaio, a espiritualidade da inteligência, que é uma coisa que eu procuro viver, que é uma coisa que é a minha vida, de fato, fé e razão. Fisioterácio não está aqui, Jorge, mas esse tu tens, não foi em PDF. No meu primeiro livro de ensaios, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, que eu vi na tua casa, na tua biblioteca, a epígrafe deste livro é do Fisioterácio. Sim. A fé e a razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano se alça para a contemplação da verdade. Então, concordo plenamente. E depois eu cito São José Maria Escrivá no ensaio sobre o Gustavo Corsão. Sim. Esse livro eu recomendo. Eu recomendo os 16 livros que estão. Eu vou fazer o lançamento em São Paulo, na paróquia, vou fazer 3 lançamentos em São Paulo. São Paulo tudo é megalomaníaco, né? Então lá são 3 lançamentos. E lá 3 lançamentos com 500 pessoas, tudo é assim em São Paulo. E um deles, e eu sempre, aqui eu quero fazer assim, essa mesa, lá em Belém vai ser assim também. Mas lá eu vou escolher um tema, Sim. e dar uma palestra sobre um tema. E um deles vai ser Dante, né? Porque é o maior ensaio, né? Vai ser na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, vai ser em 2 horas, então eu escolhi. E ela falou assim, qual o senhor escolhe? Eu falei, eu já escolhi os 16. Então, eu escolheria todos, eu já escolhi esses 16. Qualquer um eu amo, qualquer um falaria por 2 horas. Mas o Gustavo Corsão eu queria sugerir, porque lá pelas tantas, ele narrando o processo de conversão e as idas e vindas intelectuais e existenciais, morre a mulher dele. Né? Aquele capítulo é um negócio impressionante. Assim. O que um homem sem fé pensa diante da morte? O que um homem vazio, o que um cientista pensa diante da morte? Ele era um engenheiro químico, um engenheiro eletrônico, sei lá. Ele tinha um trabalho burocrático. É um homem de máquinas, um homem que pensou muito profundamente sobre a técnica e como a técnica desumaniza e mecaniciza a vida. E depois ele fala da esperança ativa e da fé operativa no meio do mundo. Sim. E que nós temos que santificar a realidade do trabalho. Eu falei, peraí. Gustavo Corsão falando isso. Santificação do trabalho. Aí, na hora, eu falei, peraí, eu provo. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu falei, isso aqui está em completa consonância com a famosa homilia de São José Maria Escrivá. Amar o mundo apaixonadamente. Amar o mundo apaixonadamente. Eu cito aqui. Sim. Então, eu fiquei assim, muito impressionado. Né? É o capítulo sobre a esperança, salvo engano. É muito bom esse livro do Gustavo Corsão. E tem uma vantagem sobre todos os outros. Ninguém talvez tenha notado isso. É o único livro escrito em português. Sim, verdade. E por isso é mais nosso, é mais próprio, é mais íntimo, é mais próximo do que um livro escrito em italiano no século XIII, do que um livro escrito em latim no século IV, do que um livro escrito em grego no século VIII a.C., como é a Ilíada de Homero, ou século V a.C., como é a Antígona de Sófocles, ou a Bíblia, que foi escrito o Jó em hebraico antigo, o Eclesiastes em hebraico e o Cântico dos Cânticos em hebraico. Então, todos em hebraico. Eu pensei que fosse o Eclesiastes que foi em grego. Né? Então, são muito distantes de nós, mas, ao mesmo tempo, tão próximos, tão reais. Essa é a ideia. Esses livros estão presentes na nossa vida. E você achou algum trecho do livro para terapia? Eu pensei que imediatamente... Não, pô, assim, como assim, né? Pergunta assim do nada, né? Mas eu lembrei agora, por incrível que pareça, ontem foi segunda, ontem à noite, eu estava com o livro do lado. É tão interessante, porque terapia, existem dramas e dificuldades e dores muito variadas, né? Desde a dificuldade de lidar com um filho adolescente até a dificuldade de algo mais profundo. E, curiosamente, o livro estava assim do lado, e um paciente católico, início de conversão, a gente aborda vários assuntos de família, mas, por acaso, ontem ele perguntou que queria conversar um pouco sobre a existência de Deus, porque ele estava se sentindo meio mal e não tem muito com quem conversar sobre isso. E eu peguei um trecho do livro, eu li o livro, eu lembrei agora, do Peter Crift, ele fala, 3 Filosofias da Vida, que ele fala da luz como o melhor símbolo físico para Deus. Isso é maravilhoso, né? Tem 2 formas de se chegar a Deus, pela razão ou por Cristo, assim, a gente tem 2 maneiras interessantes de chegar nisso, mas é só um pequeno comentário. Explica por que a luz é o melhor símbolo físico. Ele fala porque a luz não pode ser iluminada, a luz não pode ser vista em si mesma, né? Ela bate aqui, a gente vê as coisas, mas a gente não vê a luz, mas ela é
condição para que tudo seja visto. É muito parecido isso com Deus, né? Ele não pode ser visto, mas é a condição para que tudo seja visto. E, ao mesmo tempo, ele está totalmente presente e a gente não o vê, né? E ele, quase que em sua humildade, some para que as coisas brilhem, não é? Assim, a gente poderia... Então, curiosamente, eu peguei o livro para ler. Mas eu queria citar um trecho que eu acho que é interessante, como o Jorge passou a bola, do Corsão, em que ele fala de ter uma atitude consequente, e eu acho que isso é ter o coração em chamas, e que eu acho que tem algo de interessante. Ele fala que quando a gente olha para Cristo, ou Cristo é Deus, ou ele não é Deus. E esse amor à sabedoria envolve a gente olhar essas coisas, não é... Um fato curioso, eu fui me aproximando dessas coisas, eu não era católico, e eu cresci com um certo desprezo ao cristianismo, como é muito próprio de jovens que estudam hoje em dia para o Enem, não é? E eu me lembro, eu vou fazer um arco, mas me lembro que eu quero falar do Corsão, senão eu esqueço. E eu lembro do Jordan Peterson, que era sempre um anfíbio entre o paganismo, o esoterismo e o cristianismo. E como ele não era católico nem cristão, eu achava legal ver o Jordan Peterson, né? Porque, assim, eu não tinha o nojinho, etc. E eu vi no livro ele comentando, acredite ou não, goste ou não, mas a Bíblia tem as verdades mais profundas que existem sobre o ser humano, incomparável com qualquer outro livro de psicologia. E aí a Bíblia... E eu gostava do Jordan Peterson, então quando ele me falou isso, eu estava muito de guarda baixa, sabe? Assim, se fosse um padre, um pastor falando, ia ser um pouco mais complexo, né? E aí eu quis estudar a Bíblia, porque eu achava muito bonito o simbolismo que ele falava. Eu falava, putz, ser cristão eu não quero, mas eu queria falar bonito, sabe? E aí eu comecei a estudar a Bíblia para tentar falar bonito. E algo muito curioso aconteceu, é que eu não estava entendendo nada, né? Eu abri o Gênesis, e o livro se fechou, e eu não estava entendendo nada, e eu comecei a me sentir de uma burrice estarrecedora. E essa é a característica de um livro espiritual, né? A gente precisa ter a devida humildade, a porta é baixa, você tem que abaixar para entrar, entendeu? Se você fica batendo a cabeça, você não entra. E foi assim que eu fui lendo outras coisas, o Chesterton, o Padre Paulo Ricardo, e fui me encantando com o cristianismo. Mas eu fui bebendo do cristianismo e fui descobrindo que já tinha sido descoberto, para citar novamente o Chesterton, e eu descobri o que tinha sido descoberto, mas estava faltando uma peça muito importante, que era quando eu olhava as religiões, acho que isso é importante que cita o livro, e tem a ver com esse ponto, e ele comenta que é impossível que as religiões sejam todas iguais, né? Que hoje em dia a gente comenta isso, não, mas as religiões são igualmente boas. Aí o Chesterton comenta, mas normalmente quem diz isso não entende nada de religião, porque é justamente no fundo que as religiões são diferentes. As pessoas comparam as religiões mais ou menos como elas comparariam os jornais. Olha só, elas têm escritórios, editores, prensa, papel, etc. Mas dizer que elas se parecem por isso é só dizer que elas concordam nos métodos. Para a gente conhecer as religiões, a gente deveria ler o jornal e a sua essência. E a gente vai descobrir que tem um jornal que é comunista, outro que é conservador, outro que é sei lá o quê, nazista, etc. E eles são muito diferentes. Quando a gente olha as religiões, a gente percebe que elas têm templos, porque algum lugar tem que ter, né? A gente está no espaço-tempo. Que elas têm livros, porque alguma coisa escrita tem que ter. Que elas têm oração, porque você não vai falar com Deus por carta. Mas que, na essência, elas eram muito diferentes. E eu estava muito confuso de tentar entender esse pilar em que elas eram diferentes, porque vários pontos são parecidos, e elas normalmente são parecidas em lei natural. E já estou amarrando o pensamento. Por exemplo, em várias religiões a gente aprende a honrar os pais, em várias religiões a gente aprende a dar cesta básica, e a gente não precisa de religião para isso, né? É só pensar um pouquinho que a gente chega lá, né? Agora, é próprio da religião que se fala de Deus do pós-morte e da salvação da nossa alma. E eu, que não vinha do cristianismo, percebi que faltava um ponto, e que foi um ponto que o Gustavo Corsão e que o Vitor enfatiza ali de maneira muito bela, que é, tem uma pessoa, quando alguém falar para vocês assim, as religiões são todas iguais, tem uma pergunta que acaba com esse papo inteiro de encontro da Globo. Sabe assim, aquele pessoal que todo mundo... Ai, todo mundo vai ter muito bom, cada um com a sua. Não é assim? Claro, cada um tem a consciência individual da busca própria, né? Só nós conseguimos dar essa resposta diante de Deus. Mas tem uma pergunta simples, e queria finalizar com esse ponto, que é,
Ah, as religiões são todas iguais. Como que refuta isso? É muito simples. Muito, muito, muito simples. Você faz uma pergunta assim, tá todo mundo na mesa, você pergunta, quem que é Cristo para você? Porque quem nele crer não será confundido, não é isso? Para o cristianismo, Cristo é o próprio Deus encarnado. E não existe nenhuma outra religião ou pessoa fora do hospício que tenha dito isso. Né? O Buda nunca disse que era Deus, Allan Kardec nunca disse que era Deus, nenhuma outra religião. Então, Cristo para o cristianismo é Deus. Para o judaísmo é um blasfemo, um criminoso, dependendo. Para o budismo, alguém bom ali. Para o islamismo, um profeta inferior a Maomé. Para o espiritismo, de onde eu venho, inferior a Allan Kardec. Olha só que curioso. Então, onde eu sei, Allan Kardec não dividiu a história do mundo, e nem da França, né, onde foi esquecido. E especialmente lembrado no Brasil devido às novelas da Globo. E é verdade. Então, o Gustavo Corsão comenta isso. Tem um homem que disse que era Deus. Ou isso é verdade, ou isso é mentira. Ele não tem nenhum ensinamento normal. Até o ensinamento que todos dizem, ame ao próximo como a ti mesmo, é assim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a mim, vocês têm que me amar mais que vocês amam a esposa, o marido, os filhos, senão vocês não são dignos de mim. Já pensou se eu falasse isso? Se o Vitor falasse isso, né? Vocês têm que me amar acima de tudo. Porque só o Criador pode exigir isso. Ou um demônio encarnado, ou um psicopata. Ou seja, é impossível que ele seja um bom homem. Ou ele é o próprio Deus, ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso. Aí o Gustavo Corsão falando disso, que era o pressuposto, ele fala, o amor à sabedoria é assim, se Cristo é Deus, a minha vida é dele. E não tenho o que fazer. A minha vida é dele. E se eu me convencer que ele não é Deus, que nos embebedemos, que a gente se drogue, que a gente faça as maiores orgias, porque essa vida é uma grande de uma palhaçada. Não é assim? É interessante pensar nesse amor à sabedoria no sentido de quais são as verdades que me comprometem existencialmente. E foi lendo Lewis que eu percebi isso, e foi algo que mudou minha vida, e percebi, caramba, Deus entrou na história. E se isso é verdade, o mundo é muito mais interessante. Né? As nossas impressões, elas são primárias, elas são como que o balbucio de uma criança. Aí a gente vê um Santo Agostinho e fala, caramba, é tudo tão bem formulado, tão bem organizado, tão bem dito. Quem não foi um devasso na nossa geração? É difícil encontrar. Mas você não conseguiu ser mais devasso que Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho não dormia desacompanhado nenhuma noite, no seu auge. Haja saúde, hein? No seu auge. Isso é impressionante. Era um homem... E você pode ter sido vaidoso, mas você não foi mais vaidoso do que Santo Agostinho. Sabe por quê? Porque ele tinha motivo de ser vaidoso. Ele era o professor de retórica do imperador. Tá bom? Em Milão era a capital imperial e ele foi ser professor do prefeito de Milão, que era a capital imperial, não do imperador. Então ele não foi pouca coisa. É como se eu fosse ser professor do governador de Nova York, assim, sabe? Eu, um molequinho aqui do Brasil, ir lá, ele é da África, ir lá ser professor. Então ele tinha motivo de ser vaidoso. Ele era realmente um homem brilhante. Ele falou assim, mas eu preciso de humildade. E a verdade não se revelará em mim enquanto eu estiver submetido à carne. E ele encontrou alguém da altura dele, São Paulo. Os dois grandes convertidos. São Paulo do judaísmo, Santo Agostinho do paganismo, embora também tenha tido formação católica inicial. Então, o fenômeno da conversão, Augusto é um convertido, acabou de dizer aqui, não sei se o Jorge é um convertido ou se considera um convertido, pode até falar sobre isso. Eu disse que eu sou um reconvertido. O convertido fala, caramba, essa verdade estava aqui tão clara e eu não percebia. Essa verdade tão reluzente. E passa a ser um dever do convertido compartilhar essa verdade contemplada. Como dizia Santo Tomás, caridade é compartilhar as verdades contempladas. É o que eu tento fazer, pela caridade que eu recebi desses autores. Então, ao conhecê-los, eu me senti na obrigação de compartilhá-los. É como se eu pudesse gritar e trombetear do alto dos telhados, leiam esses autores. E se vocês dissessem, mas eu não entendo, então tá bom, eu vou lhes explicar. Está aqui nas minhas aulas, nos meus vídeos. Eu lembro que eu cito Fulton Sheen numa passagem desse mesmo capítulo sobre o sofrimento, ao falar da cruz. Começa na página 134. Por favor, prestem atenção nesse trecho. Olha que trecho poderoso e olha que opção necessária na vida. A grande diferença entre um cristão e um pagão
no sofrimento é que, para o cristão, todo sofrimento provém de fora. Vale dizer, é uma provação permitida por Deus para a autopurificação e santificação. Para o pagão, o sofrimento é interior, está em sua alma, em sua mente, em sua consciência e no seu inconsciente. É de tal maneira parte dele que se torna um inferno, embora esse inferno frequentemente receba o nome de ansiedade ou frustração. O cristão recebe o sofrimento e até mesmo fala sobre ele como proveniente das mãos do crucificado. Por isso que para a gente sofrimento chama-se cruz. A gente costuma chamar de estou passando por uma cruz, tenho a minha cruz. Né? Essa é a linguagem mística do sofrimento para o cristão. O pagão cria o sofrimento, uma vez que não consegue ver seu lugar no universo, dado que nega o seu egoísmo e dado que cancela seu amor pelo prazer, ou seja, o sofrimento nega o seu egoísmo e o sofrimento cancela o seu amor pelo prazer. Ele gera um inferno dentro de si. As cruzes que vêm de fora são suportáveis. As duplas cruzes interiores são insolúveis. No último caso, mesmo onde há uma crença nominal em Deus, o sofredor inconscientemente revelará seu egoísmo com a queixa. Por que Deus está fazendo isso comigo? É um trecho do Fulton Sheen grande que me ocorreu ao falar do símbolo da cruz. Sim. Que é esse símbolo tão poderoso da fé cristã. Contraposição do símbolo da cruz com o círculo. Eu acho esse trecho de uma beleza esplendorosa. E fico muito feliz dos trechos serem citados. O Chesterton comenta essa disposição do amor à sabedoria comparando a cruz com o círculo, né? Quando eu li o Ortodoxia, eu vinha de filosofias mais orientais, do espiritismo, mas passei pelo estoicismo e várias coisas, veganismo, né? Então, várias coisas aí muito variadas, né? Você vê que a gente tentou, né? E foi muito curioso, porque eu li o capítulo do Lunático e eu descobri que eu era um louco. Não, é impressionante. Ele fala, o louco não é aquele que perdeu a razão, é aquele que perdeu tudo exceto a razão. E ele comenta que o símbolo do louco é o símbolo do círculo, que é o mesmo símbolo das religiões orientais, do eterno retorno a si mesmo. Que, curiosamente, é um símbolo autodestrutivo do Ouroboros, da cobra que come a si mesma. Sim. E, curiosamente, é o símbolo do zero, do vazio. A cruz, por outro lado, ele fala, um círculo, ele é infinito, mas ele é pequeno, como a cabeça de um louco. As ideologias não são assim, as pessoas elas olham para a realidade, elas pegam um argumentozinho tosquinho e repetem infinitamente, e fala, o problema do louco não é que os seus argumentos não são coerentes, mas que não são tão amplos. Apesar de uma moeda ser infinita, ela é pequenininha. Por outro lado, a cruz carrega uma contradição no coração, não é isso? E por carregar uma contradição no coração, estende os seus braços ao infinito. Isso é muito bonito. Aí a gente olha e fala, Cristo é homem ou Deus? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Uma contradição. Infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Deus nos ama infinitamente a ponto de nos dar uma vida divina e respeita imensamente a nossa liberdade a ponto de nos deixar nos perdermos eternamente. Então, a cruz, e curiosamente ela é o símbolo da soma, né? Enquanto o zero é esse símbolo do eterno retorno a si mesmo. E é muito bonito esse amor à sabedoria nessa disposição de abraçar as contradições. Eu lembro que nos meus estudos juvenis eu queria que as coisas se adequassem à minha cabeça, e aí ele fala que quando o poeta só quer colocar a cabeça no céu, o matemático quer colocar o céu na cabeça e a cabeça que estilhaça. Aí a regra é, se um adolescente normalmente concorda com a ideia provavelmente não é muito boa, né? Então, acho que a cruz tem essa beleza que queria mencionar. É filosófica, é teológica ou é poética? Os três. Os três ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Qual é a disciplina que se estuda na universidade para explicar isso que o Augusto disse? Não tem. Não tem. Não tem. A filosofia poderia. O Chesterton é filósofo? É. O Chesterton é teólogo? É. O Chesterton é escritor, literato, poeta? É. E no mundo moderno, mas vamos classificar. Né? Qual vai ser a ficha catalográfica? O pragmatismo moderno é terrível. Não é nem o pragmatismo, mas é a fragmentação cartesiana de querer categorizar e querer... É exatamente a cruz que expande, é inclassificável. E a linguagem é o pensamento, olha o pensamento encadeado do Augusto, com base em Chesterton, com base no Ouroboros, com base na sua experiência. Porque ele não é um leitor de Chesterton como eu fui, porque eu não era vegano. Então é claro que todo livro... Mas não é um demérito isso. Eu lembro de conversas longas nossas sobre essa questão do veganismo, que tem coisas engraçadas, mas deixa pra lá. Então isso é um diálogo, eu fico feliz vendo aqui, era o que eu queria, a gente não combinou, a gente está dialogando, isso aqui é o livro. Quem está assistindo a essa conversa está apto a ler o livro. O livro é uma conversa de amigos sobre grandes temas e temas desafiadores. Temas tão desafiadores que a gente precisa de símbolos, como o da águia, como o da cruz, como o do sol. Porque depois, no capítulo do Peter Crift, eu volto a falar sobre esses símbolos. Então, vejam, eu falo da montanha de cinza do Jó no ensaio sobre a morte, mas volto a falar do Jó a partir do Peter Crift. Então, é o quebra-cabeça que vai se articulando e você vai pensando e refletindo e vai fazendo sentido. E em determinado momento você fala, é isso. Eu tenho uma compreensão maior de Deus. Eu tenho uma compreensão melhor da morte. Eu tenho uma compreensão melhor do amor. Conversava com a Evelyn ainda há pouco sobre o amor e a morte. Quem é que não passa por isso? Olha, saibam de uma coisa. As pessoas que vocês mais amam podem morrer. Se vocês ainda não sabem disso, saibam, eu imploro, eu suplico que vocês pensem nisso. E também suplico que vocês pensem uma vez na vida que vocês vão morrer. E que todos têm que responder uma pergunta. O que acontece na morte? Não adianta ir para um médico, não adianta ir para um psicólogo, não adianta ir para um sociólogo, não adianta ir para um historiador. Você pode ir para um historiador e perguntar quais são as concepções da morte na tradição oriental. Sem o coração na mão. Outra coisa olha, São Paulo experimentou a morte. Para eu já morri. Para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala uma coisa impressionante. Eu gostaria, meus caros colossenses, de morrer. Eu gostaria já de estar morto. Só que por vocês, eu continuo aqui trabalhando. Então, isso é uma experiência muito profunda. Esse cara não estava brincando, não é um louco. Ele experimentou a vida eterna a partir da passagem da morte, que é a Passion. Então, isso é que o livro traz, são esses mistérios contemplados, refletidos numa linguagem ora mais filosófica, ora mais teológica, ora mais poética ou literária, mas na confluência e na convergência. Essa é a ideia. É um livro realmente fácil de ler, de verdade. Porque essas obras que estão aqui não são obras tão exatamente fáceis de ler. A gente pode até falar assim, é que às vezes falta... Não são. Tem algumas aqui que realmente dão um trabalhão para ler. Tem algumas... Vai ler a Divina Comédia. Eu tentei umas 3 vezes, aí não consegui. Aí chamei alguém para me ensinar como ler Divina Comédia. E a forma como o Vitor coloca aqui facilita muito a vida. Sabe uma coisa que eu percebi, assim, que eu achei fantástico? É que, ainda que seja uma obra sobre razão, sobre filosofia, uma obra que fala sobre a dimensão do amor, ele é absolutamente atual, assim, no sentido de que é a perda no modernismo em que a gente vive, né? Essa dissonância entre a fé e a razão, elas causam, consequentemente, a perda do amor também, né? E o amor é o mecanismo de retorno disso, né? A união entre a fé e a razão, ela vai acontecer exatamente pelo mecanismo do amor. Ou seja, é pelo mecanismo do amor como um todo. A palavra amor com A maiúsculo, né? É pelo Cristo que isso vai se dar, é pelo Logos, né? Acho bonito quando você cita o Frankl. O Frankl, ele é um cara que me intriga, assim, e a forma como você trouxe ele traz uma clareza, porque o Frankl, ele não era cristão, mas ele coloca todos os elementos necessários para que a gente declare Cristo como Deus e declare a cruz, o símbolo dela como um todo, né? E você traz exatamente aquelas passagens ali que a gente...
É esse detalhe do Frankl. Você vai ler o Frankl, você vai ler Em Busca de Sentido, é um livro maravilhoso, é um livro incrível, vai faltar aquela finalização. Você vai ler a Antígona de Sófocles, você vai ver alguns traços interessantes ali, você vai ler Os Noivos. Eu achei interessante você ter citado Os Noivos, assim, enfim. É um livro que me agrada muito. No mesmo traçado dos Irmãos Karamazov, assim, a ideia de redenção, assim, o combate ao niilismo, né? O combate ao niilismo. Eu acho que é uma obra literária que tem esse propósito. E você vai vendo essas obras, você vai vendo essas coisas, como que elas se interligam, como que elas se comunicam a partir dessa ideia do amor que vai unir a vida intelectual, a busca pela razão, à percepção de Deus, a uma fé, de uma forma muito simples. É um livro que gera conversão, honestamente falando. Eu acho que é um livro que gera conversão. E sei que vocês o conhecem e admiram, eu tenho um carinho muito grande por ele. Os meus amigos, eles são muito inteligentes e têm uma cultura muito vasta, e quando eu converso com eles, eles leem muito rápido. Eu sou mais tartaruguinha, assim, para ler as coisas, Essa é uma obra boa para dar uma driblada. Não, leu um que leu muito. Não, mas se eu não tiver uma caneta, nem me entrega o livro que você não puder rabiscar. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem medo de entrar em alguns conteúdos porque a gente quer ser eficiente em tudo hoje em dia, né? E é engraçado, porque por algum tempo eu ficava um pouco triste, assim, de eu ser meio tartaruga nas minhas leituras, e depois eu aceitei que faz bem, é o meu método, né? Mas a gente é muito impregnado de eficiência e produtividade, a gente olha um livro desse e fala, meu Deus, como que eu vou ler? Eu não entendo isso, etc. Aí o professor Diego fala, se você quer morar dentro da filosofia, você tem que demorar, porque demorar é morar dentro, né? Então, a gente tem que aprender a se demorar nas matérias, a pregar o livro. Então, se você não pode se demorar num livro, por que você está lendo o livro? Se você não pode se demorar num filme, por que você está vendo o filme? Se você tem que botar em velocidade acelerada, por que você está assistindo em primeiro lugar? Porque certamente tem pessoas que vão ter facilidade para ler o livro e vão ter pessoas que não vão ter tanta facilidade para ler o livro. Mas se você não tem, por que tem que ler rápido? Se demora, e a Nicole, o amor da minha vida, que está aqui, sabe muito bem disso, porque estava citando aqui ortodoxia, mas isso vale para qualquer livro, mas quando eu estava lendo, eu lia uma página, eu rabiscava, as pessoas falam, não entendi direito, eu rabiscava, e aí eu fechava e ficava, nó. Aí eu ficava andando em volta da mesa, e eu queria conversar com a Nicole, e a gente está junto há 14 anos, e eu ficava falando com ela das coisas que eu estava vendo, e ela achando muito louco, né? Porque na época ela não tinha... Então, assim, demorem no livro, não tem problema. Pensa, quero ler ou não quero? Se quer ler, não tem problema, pega uma caneta, demorou, pesquisou, Google, ChatGPT, pergunta para alguém, não tenham pressa, as coisas vão tendo mais sentido, né? Se tem uma palavra que você não conhece, eu vou lhe apresentar o pai dos burros. O pai dos burros clássico. Chama dicionário. O anterior, do século passado. Dicionário. Porque as palavras valem quanto pesam. É um desrespeito para o escritor quando a gente fala assim, você escreve difícil, você escreve com palavras diferentes. Olha, foi a palavra que eu tinha na mão para usar. Foi a palavra que cabia no contexto. Não foi frescura, não foi ornamento, não foi malabarismo. Não é esterco. Não é cocô. Entendeu? Esterco, entendeu? Por que você não usou cocô? Porque não é cocô, é esterco. Você sabe qual é a diferença? Se você não sabe, vai para o dicionário. Você poderia ter usado a palavra cocô, ou merda, ou cagada. Não, essas palavras têm outro sentido, e elas cabem em outro contexto. Aqui é esterco. Por quê? Porque é uma referência a Filipenses. Aí você vai aprofundando. Por que ele usou? Ele usou por um sentido. Né? Então, isso é importante. Respeitar o autor, muito menos eu e muito mais São Paulo. Por que São Paulo falou esterco? Né? Qual é a diferença entre cinza e pó? Que eu aprendi lendo lá o Jó. Então, atenção a isso. E não precisa ter pressa. Porque quando eu descobri isso, eu também tive a mesma epifania do Augusto. Falei, caramba, cinza e pó. Tem um trecho chamado exatamente cinza e pó. No ensaio sobre o Tomás de Kempis, A Morte que Prepara a Vida. Pós-cinza. Então, vão com calma, com paciência, sem pressa, sem essa... Não faça igual eu, Augusto. Esse imediatismo de querer
como se eu quisesse colocar esse livro na minha cabeça nesse final de semana. Não, não dá. Não dá, tem que ser. Perfeito. Porque é amor. Você tem pressa É ao isso. amar? Não, o amor deseja a eternidade. O amor deseja a presença, deseja a demora, deseja estar temperado pela presença do amado, como ensina o nosso amigo Diego Reis. Então, o livro traz a presença dos autores e, ao mesmo tempo, de Deus, de quem eles direta ou indiretamente falam. Homero não fala de Cristo, mas vocês lendo... Mas fala. É isso. Exatamente. No contexto... Antígona não fala de Cristo, mas ela foi considerada uma proto-Marte pagã. Por quê? Leiam. É interessantíssima a interpretação cristã da Antígona. Então, e pensem com calma. Isso existe um sabor no saber. Olha, a gente está aqui há 1h25. Eu não sei vocês, mas eu não estou nem um pouco cansado. Eu ficaria mais 2, 3, 4 horas, a minha vida inteira. E a gente vai continuar. Aliás, a gente tem que continuar uma conversa que a gente começou no passado. A gente conversa de ano em ano, a gente não tem pressa. Sabe por quê? Porque os assuntos não vão prescrever. Porque os assuntos que a gente tratou são assuntos permanentes. Porque a gente falava sobre a felicidade, sobre o dinheiro, lembra? Sobre o poder, sobre o apocalipse. Antes fosse quentes ou frios, mas como sois mornos, vou vomitar-vos. Eu citei essa palavra, o Augusto pegou um documento que ele tinha feito, de um pensamento que ele deu, sobre essa ideia da subida, da descida, porque logo depois, essa é a igreja de Laodiceia, mas depois tem a igreja de Tiatira, que fala sobre ser sido purificado no fogo. Isso ele... eu também tenho pensado nisso. Claro que a gente precisa pensar no Apocalipse, que era um dos livros que o Dante tinha na cabeceira para escrever a Divina Comédia. Por quê? Porque se você não pensa no Apocalipse, desculpa, você está perdendo um pouco de tempo da sua vida. Porque tem uma verdade revelada no Apocalipse para ser decifrada, muito profunda, sobre o fim dos tempos, sobre o que está acontecendo no céu agora. Olha, a minha filha está no céu, tá? Esse pensamento está na minha mente, no meu coração, todo dia, todo momento. Eu preciso saber como é o céu, eu teria que ter alguma pista, porque eu preciso imaginar ela lá. Ali tem uma descrição do céu, por exemplo. Né? Então, o que eu faço com a dor que eu sinto pela ausência da minha filha? Bem, eu penso sobre a verdade na qual eu creio, da igreja triunfante no céu. E como você sabe disso? Entre outras coisas, pelo Apocalipse. E você já esgotou o Apocalipse? Não, porque ele é inesgotável. Eu fiz uma live recentemente com o padre José Eduardo sobre o Apocalipse e já notei umas 5 ou 6 coisas que eu não sabia. Claro que eu não sabia. Graças a Deus eu aprendi. Então, esse gosto pelo aprendizado, isso é que é o amor à sabedoria. Isso é que é o amor à filosofia. Cultivar a dúvida, deixar aberto o horizonte. Vocês não vão fechar. Li o seu livro e entendi a morte. Não. Não, porque alguém que disser que entendeu a morte, de algum modo está mentindo, porque a morte é um mistério. E o fato de ser um mistério não quer dizer que nós não podemos pensá-lo, ou não devamos pensá-lo. Continua, tu ias falar, eu acho que... vamos ver a pergunta, Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que nós falamos de praticamente todo o livro. Eu acho que nós citamos... Olha, Sertilange, o Jorge acabou de mencionar o Frankl. O Piper não foi diretamente falado, coitado. O Alfredo Sanz tampouco, mas... eu não falei, eu queria concluir então com isso. Tem um ensaio sobre Nossa Senhora. O Gabriel e a Morte. É verdade. Nossa, é muito bom. O ensaio ou o livro? Os dois? Os dois. Mas o ensaio tá... enfim. É o prefácio do livro do padre Gabriel à Morte, chamado Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. São 31 pequenas meditações que eu suponho que teriam sido pensadas, não está no livro, mas eu digo isso no prefácio, um mês de companhia de Nossa Senhora. E o que me chamou mais a atenção do livro, que foi o mote, como é que eu faço um prefácio, para vocês entenderem? Eu leio o livro, ou releio se eu tiver tempo, e proponho uma ideia central, uma ideia que me parece nuclear. Nesse caso, me chama muito a atenção o que ele fala sobre o silêncio de Maria, sobre a presença silenciosa de Maria, presente nos momentos centrais, na encarnação, na crucifixão e em Pentecostes.
né? E aquele trecho sobre o silêncio de Maria me remeteu a São José Maria Escrivá, como é muito costumeiro, porque ele está no meu coração, e ao grande cardeal Robert Sara, num livro extraordinário que poderia ou deveria estar aí como título primário, que é O Poder do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Este é um livraço. Este é um livro extraordinário. Eu tive vontade de calar a boca e nunca mais falar depois que eu li esse livro. É verdade. Porque a gente é muito loquaz, a gente é falastrão, todos nós. A gente não entende nada porque a gente está falando. É por isso que a gente não cala a boca, né? Eu lembro do Santo Antão do Deserto. Santo Antão do Deserto decidiu, já era santo, já era um homem perfeito, escutou aquele evangelho, quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E na época isso significava ir para o deserto, e tinham acabado as perseguições, o martírio autoimposto do deserto, né? De ficar só em oração. E ele foi e falou para a irmã, eu vou experimentar a vida monástica. Ela falou, vai, vou por 5 anos. E não diga a ninguém onde eu vou, porque eu não quero falar com ninguém. Eu quero ficar 5 anos calado. E ele voltou. E ela falou, você voltou? Ele falou, não, vou ter para me despedir. Agora eu nunca mais volto. E voltou e passou mais 60 anos calado. Sim. Só que o encontraram, e o encontravam no deserto do Egito, e ele fugia. E o encontravam até que o bispo de Alexandria, grande, Santo Atanásio, que lutou contra os arianos, né, o encontrou, e ele queria ficar calado, ele não queria falar nada, né? Então o silêncio tem um poder muito grande. Por que a gente faz retiro de silêncio? E por que São José Maria falava do silêncio como porteiro da vida interior? Você tem que passar por essa porta do silêncio para entrar. Senão você sequer entrou, para usar uma outra imagem célebre, na primeira morada. Você não sequer entrou, você sequer começou a penetrar o castelo da sua alma, como Santa Teresa dizia. Então o silêncio de Maria foi a chave para eu interpretar o ensaio do Gabriel à Morte, citando o Robert Sara. Então, isso, assim que são os ensaios. Eu vou articulando, vou comentando, vou explicando. Aí me ocorre outro livro. Eu estou revivendo com vocês o processo criativo dos ensaios. Gabriel à Morte, o Hugo Langoni, que é o meu amigo, que vai estar em São Paulo comigo na semana que vem, que é editor da Quadrante, e da Petra, que é essa editora que publicou esse livro. Aí eu pensei, o Silêncio de Maria me pareceu o mais destacado do livro. São José Maria fala do silêncio. Robert Sara fala do silêncio. E eu lembro também do Michel Gazinier, que fala de São José o Silencioso. Aí eu pego aqui os capítulos do Gabriel à Morte, que fala sobre São José e a relação íntima e indissociável de Maria. E como eu posso anotar que também ele era silencioso, mais do que ela, porque não tem nenhuma palavra dele nos evangelhos, nem zero. Né? A de Maria tem muito poucas palavras. E de São José tem 0 palavras. Mas por quê? Porque este sim não precisava falar nada. Porque não tinha o que falar? Não. Porque entendeu que a palavra é inútil para quem age, para quem consegue se comunicar plenamente, e alguém cuja ação é suficiente, cuja presença é suficiente. Já não precisava falar nada. Então isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Humildade. Humildade de estar diante de Deus e se saber um nada, um pó, a cinza, e ao mesmo tempo desejo irrefreável de encontrá-lo. E o Jorge tem razão, isso se dá pelo amor. Por isso que amor é a palavra-chave. O amor que reconhece a sua pequenez e a condescendência de Deus que se rebaixou até nós, isso também está em Filipenses, não, Efésios, perdão, Kênosis. E a humildade de nunca desistir, nunca parar, porque você nunca vai colocar o sol no seu bolso. Você nunca vai colocar o sol, você nunca vai olhar para o sol. Mas você pode humildemente buscá-lo nos reflexos, nos eclipses lunares, talvez. Sobre o primeiro ponto, a morte ser um tabu é sinal de 2 coisas, na minha opinião. De uma sociedade míope, caolha, cega, sobre o mais importante, que, como o Augusto falou, quem não se decidir sobre isso
pode errar muito gravemente. Então a gente tem que ser consequente. Se não há Deus, comamos e bebamos porque o fim é iminente. Como o próprio São Paulo cita. O trecho do Corção que eu cito sobre isso, ele fala daqueles bacanais, daquelas orgias. Eles estavam certos. A vida é um parque de diversão. Se é só para a glória desse mundo que cremos em Cristo Jesus, são de todos os mais dignos de lástima, né? Exatamente. Não faz nenhum sentido. Se Deus não existe. E não pensar nisso é uma negação tácita. Sim. É dizer, a morte não é nada. A morte é só o fim. E ponto. Então, é melhor nem falar nela. É como falar do fim da festa. O fim da festa não é nada, é só acabar e voltar para casa. Não, peraí. O que vai acontecer no fim da festa? O que vai acontecer quando eu voltar para casa? Onde eu vou dormir? Isso é importante. Como vai estar minha ressaca amanhã? Tudo que nós bebermos hoje terá consequência no nosso corpo. Imediata e posteriormente. Tudo que nós comemos e ingerimos terá consequência no nosso corpo. Algumas menos relevantes, outras mais. Se eu me drogo aqui, se eu cheiro cocaína, heroína, isso vai ter uma consequência, uma bomba de reações, não é? Então, é claro que a morte e o momento da morte são decisivos para quem reconhece que ela não é o fim. E quando a gente torna a morte um tabu, a gente está colocando, de fato, o sol atrás da peneira. Eles ainda não pensam no amanhã. Mas amanhã vem a ressaca. Ou então amanhã vem a disposição. Eu estava falando com o Jorge, com a Thaís hoje. Eu adoraria ter tomado um vinho hoje no almoço. Eu adoraria tomar um vinho agora. Mas eu não vou, que amanhã eu vou trabalhar, vou dar uma palestra, meu rendimento cai. E se você morre bêbado, eu falo exatamente isso. Se você quiser ler o trecho que eu falo sobre isso, eu vou ler, só para mostrar como o nosso diálogo faz sentido. Esquecimento da morte, página 101. Olha o que eu digo aqui. Imagine-se, no meio das férias, você se embriagasse, esquecesse da sua identidade, formada no passado e projetada no futuro, o crítico e o roteirista, e procurasse viver o momento presente do ator de modo autonomizado e absolutizado, como no ideal epicurista do Carpe Diem. Carpe diem quam minima credula postero. Horácio. Ao voltar das férias, alienantes e evasivas, você se depara com todos os seus compromissos existenciais frustrados. Sua família, seu trabalho e seus amigos, que foram abandonados pela embriaguez presentista e imediatista. Você se arrependeria amargamente de ter perdido a consciência da unidade entre passado, presente e futuro que compõe a biografia humana na Terra. E isso é muito importante porque a morte ela garante e consuma a unidade da vida. A morte cristaliza um todo compacto. Tornou-se agora aquilo que sempre foi. Porque não muda mais. Quando você morre, quem você é em todos os momentos constitutivos da sua vida, e não apenas no momento, por mais importante que ele seja, relevante que ele seja. Mas o Jorge morreu, ele é o Jorge diante de Deus. E o Jorge não é só o palestrante, o professor, o escritor, o terapeuta, o marido, o filho, o pai, o amigo, o irmão, o sócio, o profissional. É o Jorge numa unidade compacta, que só Deus pode conhecer. Porque para nós ele é apenas uma parte. Por isso que São Paulo diz aos Coríntios, por enquanto vemos em parte, mas então veremos face a face. Por quê? Depois ele explica. Porque por enquanto vemos como um espelho embaçadamente, mas então veremos como somos vistos e conheceremos como somos conhecidos. Por quem? Por Deus. Por Deus. Do mesmo modo, a vida cristã abrange o encontro com Cristo no momento da morte, com o qual se inicia a vida eterna, no inferno ou no paraíso, sendo que alguns só alcançam o paraíso purificando seus pecados no purgatório. Aqui eu tinha escrito uma nota grande de escatologia, eu resolvi tirar. Estou tentando explicar um pouco o purgatório, mas eu pensei que não caberia. Com base naquele livraço do
do Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade. Os sábios cristãos de todas as épocas, C.S. Lewis no século XX, São Paulo no primeiro século, como o autor das Meditações sobre a Morte, que é o Tomás de Kempis, no século XV, XVI, seguiram o conselho do Mestre, Cristo, e advertiram os homens a não serem como os tolos, que ignoram a morte e pretendem fruir dos prazeres desta vida, como se eles não tivessem ressonância ou ressaca eterna. Porque amanhã eu vou acordar, eu espero, bem disposto, alegre, agradecido, vou mandar uma mensagem para os meus amigos agradecendo, vou repostar os posts que vocês vão postar, me marcando e dizendo que compraram o livro, que ele está em promoção na minha livraria, que o livro já mudou a vida de vocês. Fecha parênteses. Então eu vou acordar agradecido, alegre, satisfeito, disposto. Vou à missa, vou fazer minha oração, vou tomar café e vou dar a minha palestra. Ou eu vou estar embriagado no quarto de motel com uma prostituta que eu não conheço, renunciando a quem eu sou e esquecido de tudo que eu construí ao longo dos 39 anos de vida. É uma opção, não é? Como é que eu faço isso? Eu tomo um vinho, eu tomo o segundo vinho, eu começo a perder a consciência, eu posso fumar um charuto, de repente vem uma mulher bonita e de repente eu posso trair toda a minha vida. E eu posso esfacelar a minha vida. E eu posso morrer assassinado, roubado num hotel de um subúrbio de Goiânia. Não é verdade que isso é possível? Claro que isso é possível. Não é? Então, a morte é o que me põe diante de quem eu sou. Eu não sou este embriagado com uma prostituta no subúrbio de Goiânia. Eu sou este amigo do Jorge, do Augusto, no Moscate. Então, quem eu sou só é plenamente revelado diante da morte. Por isso que a Ave Maria, que é a oração mais rezada, por causa do terço, a gente diz, agora e na hora da nossa morte. São os únicos dois momentos. São os únicos dois momentos que existem, isso mesmo. E aí você pega o epicurismo e o estoicismo. O estoicismo, no caso de Marco Aurélio, tem sabedoria? Tem. É inteligente? É. É profundo? É. Ensina alguma coisa? Sim. Mas quando você compara com o cristianismo... Então, hoje me perguntaram lá, eu fui muito educado, porque eu entendi o contexto em que eu estava, o que eu achava do estoicismo, muita gente desse mundo de coach, de ética corporativa, fala do estoicismo. E eu fui muito educado na resposta. Eu disse, não é a filosofia que eu adoto. E não é uma filosofia que entende o papel real das paixões na alma humana, porque as nega, porque as neutraliza. Né? Então, aí a gente vê que... Ao invés de aprimorá-las. Né? Que existem degraus e existem níveis. E que essa filosofia, a meu ver, você compara Marco Aurélio, que era um perseguidor e chacinou os cristãos, né? E um Santo Agostinho, você vê um sábio e um homem que ama a sabedoria. Não é que seja filósofo no sentido amplo. Ou Epíteto, sem dúvida, Epicuro, são filósofos no sentido amplo. Mas não encontraram a sabedoria total e profunda que é esta aqui. No fundo, todo mundo busca Deus. E todo mundo busca a paz. Todo mundo busca a superação da tensão, da guerra. Heráclito dizia, né? A guerra é a mãe de todas as coisas, de uns faz senhores, de outros escravos. De fato, neste mundo, por isso que Cristo falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu quero incendiar, incinerar a terra, porque eu quero senão que ela arda. Por quê? Ele está falando aqui. Mas a glória do paraíso é o local da paz. Então, esse ideal de ataraxia, de imperturbabilidade estoica, eu concordo contigo, no fundo é um desejo de Deus, um desejo de paz. Um desejo de Deus. Acontece que a gente não sabe como alcançar a paz. Perfeito. Que passa pela cruz, que passa pela morte, que passa pelo sacrifício, que passa, em outras palavras, pelo amor, que é capaz de dar a própria vida. Isso ele não tinha, isso ele não alcançou. Por isso que ele não alcançou a paz. Ao passo que São Paulo, que encontrou a verdadeira paz, dizia, alegra-me nos meus sofrimentos. E considero que completo na minha carne que falta para os sofrimentos de Cristo. E para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Isso é a paz. Esse homem estava na paz, preso. Leiam as cartas do cárcere de São Paulo. Por exemplo, Filipenses, ele repete a palavra alegria 26 vezes. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Ele tinha alegria. Que alegria era essa? De uma prisão escura, fria, em que o alimentava uma vez por dia, e olhe lá, era um homem que estava em paz. Cristo estava em paz na cruz. Então, essa paz é que os estoicos buscavam e todos os outros buscam. E muitos buscam na política. Acontece que a política nunca vai alcançar a paz. A gente falava do Kant hoje no almoço, né?
O Kant tem um texto importante sobre a paz perpétua. Desculpa, Kant, você procurou no lugar errado, você propôs no lugar errado, é que a paz perpétua nunca vai se dar aqui. Ele queria paz perpétua. Quando eu falo paz perpétua, parece que é o paraíso. Não, ele está falando da solução política para a guerra. Por uma Assembleia de Nações, que foi dar na Liga das Nações e na ONU. É a ideia do Kant. Que é a substituição da igreja. Isso mesmo. Por um falso irenismo e pacifismo. O silêncio cristão como uma grande tristeza, né? E não há nenhuma palavra de São Paulo, sendo que São Paulo ensinou Cristo a dar um nome para o sol que ele criou pela palavra. Então, é muito curioso como que ele tenha tamanho silêncio quando ele ensinou a palavra encarnada a falar, né? Ao mesmo tempo, ele teve o seu silêncio, o Chesterton, retomando, e hoje ele está inescapável, ele fala do silêncio cristão, que o silêncio cristão, ele não é como uma aparência pagã do silêncio do universo, como quem não está nem aí para a gente, né? A gente está aqui com a dor de barriga, aí o universo está nem aí, né? O silêncio cristão, ele fala que é como você entrar no leito de um doente. Esse ano, 2 pessoas da minha família tiveram câncer do intestino, estão muito bem, mas a gente teve essa experiência 2 vezes. Na hora que você está para entrar, você faz silêncio. Não porque você está triste, e não porque por uma preocupação com aquela pessoa que não consegue compreender ou não é adequado que ela escute as suas alegrias. Seria muito estranho, né? A pessoa que está doente e você fala, nossa, pô, você não sabe o que aconteceu, pô. Ah, não, muito bom o trabalho, a Maria. A gente faz silêncio. Aí ele está olhando para Cristo, eu me lembrei disso de São Paulo, ele fala, parece que Cristo escondeu algo, porque ele tinha silêncio. Parece que ele escondeu algo, mas não foram as suas lágrimas, porque ele não escondeu as suas lágrimas, ele chorou a morte de Lázaro. Ele também não escondeu a sua raiva. Os estoicos esconderiam tudo isso, né? Ele não escondeu a sua raiva, porque ele quebrou as mesas em frente dos vendilhões, em frente ao templo. Talvez a sua tristeza, mas ele não escondeu a tristeza, porque no Horto das Oliveiras ele estava triste até a morte, suando sangue. Aí o Chesterton olhando para tudo isso, mas o que ele escondeu? Ele fala, quanto mais penso nisso, me convenço de que o que ele escondia era o tamanho da sua alegria. E é muito assim, não é? Se eu for falar assim, uma piada que eu conversei com o Vitor, com o Jorge, ou algo da minha vida com a Nicole, as coisas mais especiais a gente não consegue falar, né? E a gente tem medo de falar e jogar pérolas aos porcos e as pessoas não entenderem. Pô, estava tendo uma conversa muito boa, o que foi? Putz, não vai dar para falar, né? Porque... Então é como se o cristianismo ele tivesse esse silêncio em que cada um tem uma vida muito particular e muito íntima, e que se a religião... Falei isso porque se a religião nos leva a um silêncio triste, tem algo errado na religião. A religião de Cristo, de Deus, tem que nos levar à alegria sempre, ainda que de maneira silenciosa. Recentemente eu estava... Bom, o livro fala sobre esse diálogo, né? O livro, acho que ele é fundamentado sobre essa ideia de um diálogo. E eu me lembro que eu estava conversando com um amigo, né? Estávamos tendo um diálogo exatamente sobre o filme, né? Ele é um cara muito dado à astronomia, etc. Gosta muito, assim, ele não é cientista, na verdade ele é economista, mas ele gosta muito do assunto. E era um dia que eu estava para poder fazer uma palestra. No dia seguinte, e no dia anterior eu estava na mesa com ele, né? Estávamos conversando sobre buracos negros, né? Enfim, comentamos sobre o filme. E naquele momento eu estava tentando fazer uma analogia sobre a ideia. A gente faz muito isso, né? Quem lê bastante, principalmente obras como essas daqui que estão no livro, a gente está o tempo todo tentando achar traços simbólicos no mundo. Acho que o Vitor deve fazer isso o tempo todo. A gente está o tempo todo olhando ao redor e tentando fazer correlações analítico-simbólicas o tempo todo. E eu me lembro que eu tive um insight em algum momento da nossa conversa, depois de 2 ou 3 taças de vinho, que era sobre a ideia de que o tempo e o espaço seriam uma coisa só. Na verdade, eles são indissolúveis. Ele é uma só coisa, né? Então, você não curva o tempo sem curvar o espaço e vice-versa. Na verdade, ele é uma deformação na estrutura da realidade. A realidade ela se deforma. Foi assim que Einstein descreveu isso no início do século, 1905. A ideia é que, se a gente transpõe essa ideia física
de que o tempo e o espaço são uma coisa só, e no fundo, eles curvam a realidade ao seu redor para alterar a rota de alguém que passa por perto, no fundo, o amor é como se ele fosse, do ponto de vista metafísico, a mesma estrutura da gravidade. A gravidade é aquilo que curva o tempo e o espaço e altera a rota das coisas. O amor é exatamente aquilo que curva a biografia daquelas pessoas que passam perto daqueles que são capazes de amar. É como se fosse uma espécie de atração gravitacional, ele gera o movimento de conversão. Sabe? Enfim, foi só uma observação que eu lembrei, você falou do filme Interestelar, porque ele traz essa ideia de que, no fundo, a gravidade, ele coloca isso, né? Ele dá a entender que a gravidade era a única coisa que poderia transcender todas as dimensões. E no final ele fala, na verdade, não era a gravidade, era o amor, era a única coisa que podia transfixar todas as dimensões. Então, enfim, eu acho que é algo a se pensar, uma filosofia a se pensar nesse sentido. Evelyn, eu escrevi as páginas 41 e 42 para você. Na verdade, você experimenta uma possibilidade universal que todos nós temos de uma vida intelectual temperada pela fé e pelo amor a Deus. O tópico da página 41 sobre o livro do Sertilange da vida intelectual, primeiro, você tem vida intelectual. Você é uma intelectual. Você é do direito, né? Isso é uma prova viva. E eu paguei para ver. Quando eu comecei eu sou professor da faculdade de Direito, né? E eu me perguntava na época, será que eu vou encontrar alguém querendo estudar filosofia no direito? E eu, graças a Deus, desde 2012, nunca não tive pelo menos 3 ou 4 alunos. E nunca me interessou a quantidade. Porque o dialético, que é os meus cursos livres, que hoje tem o site, hoje tem um perfil, mas isso vem de quando eu sentava. Foi muito legal contar uma coisa engraçada aqui, porque eu tinha um apartamento, eu estou no meu 3º apartamento com a minha esposa. E, graças a Deus, eles foram crescendo de tamanho pela quantidade de filhos também. Mas, no primeiro, havia uma mesa de 6 lugares. Eram 6 lugares. 5 alunos e o professor. Depois, a gente colocava a mesa da cozinha, e era muito engraçado, porque a mesa da cozinha precisava ser colocada de lado, e era uma confusão para trazer a mesa da cozinha, que não passava direito pela porta, para a sala. E dava mais 2 ou 3. Então, tinham 8 improvisados. Depois eram 14, eles colocavam no sofá. Começou a ter 20 numa salinha pequena, né? E aí, eu era tão, assim, sedento por compartilhar de 8 às 10 e até 8 à meia-noite fácil. Tá? Era como aqui, exatamente assim, livro na mesa. E eu explico esse processo na introdução, que eu sempre me vi rodeado de alunos e livros. Isso é o diálogo filosófico. Essa é a sofreguidão, essa é a paixão, esse é o amor que a gente compartilha. E quanto mais a gente lê, mais a gente quer. Mas eu vou lhe falar já da paciência e da calma, que são necessárias para o amor não nos afogar. Tá? E aí, como eu falava muito sobre o amor, na época eu estava lendo Platão, eu tinha uns alunos que falavam, você pode fazer minha namorada? E eu falava, pode. Aí ele falou assim, mas não tem lugar. Não tem lugar, ela fica no meu colo. Aí eu comecei a achar que já estava um pouco exagerado. Assim. Porque, vai dar mal de filosofia, um monte de gente com a namorada no colo. Então não é tanto assim, né? Aí, para onde eu fui? Para casa da mamãe. Casa da mamãe cabia uns 30, e graças a Deus 30 ficou pouco. Enfim, olha só, epígrafe de São José Maria Escrivá, mais uma vez no mesmo ensaio. Qual o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. Quando a gente está diante desse conhecimento que é profundíssimo e que é eterno, a gente sabe que uma vida é pouco. Uma vida é pouco. Você acha que você vai ter esgotado todos esses temas, assuntos, autores e livros daqui a 50 anos? Se você conseguir viver 120 anos, 130 anos, saudável e lúcido, você vai conseguir esgotar metade da Bíblia? Não. Não, de jeito nenhum. Qual é o paradoxo socrático, tão famoso? Só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que há mais a saber. Então, quanto mais eu sei que falta muito mais para completar o conhecimento. Ao passo que o ignorante, que acha que só tem 2 páginas e 2 livros, jura que sabe tudo. E o sábio, que leu centenas e dezenas e centenas de livros, sabe que teriam milhares a ler. Então, só há uma solução. Primeiro, perseverança.
que você morra com este amor palpitante que você demonstrou agora, comoventemente. Segundo, é preciso ter paciência. É urgente ter paciência. E quem diz isso não fui eu, foi um sábio, com quem eu inauguro o meu livro, que é Antoine Gibertin Sertillanges. Num livro maravilhoso. Quando eu comecei, o meu primeiro vídeo do YouTube, são 6, primeira vez que eu gravei diante de uma câmera foi sobre a vida intelectual do Sertillanges. Meu primeiríssimo ensaio de brincadeira de internet. E está no YouTube, são 6 aulinhas sobre o vida intelectual do Sertillanges. Por quê? Porque ele é uma bússola. Ele é uma bela introdução à filosofia de São Tomás de Aquino. Ele é uma bela introdução ao nexo de fé e razão na tradição católica. Ele é uma belíssima explicação do que são as virtudes, e as virtudes em geral, e as virtudes do intelectual em particular. E a virtude do intelectual absolutamente necessária é a paciência. Ele diz, evite, portanto, a trepidação do homem apressado. Apresse-se lentamente. Apresse-se lentamente. Esse é um antigo brocardo latino, festina lente. No domínio do espírito, a calma tem mais valor que a velocidade. Ao homem que respeita seu tempo, pertence à duração inteira, que está assentada na eternidade. Lembrei do Boécio que dizia, quem está diante da eternidade não pode ter pressa, porque todos os momentos são equidistantes da eternidade. Então, amanhã você não vai estar mais próximo da eternidade do que hoje ou do que ontem. Ao contrário, você fica na... Então, não adianta correr para a eternidade. Não adianta, não, a eternidade, eu vou encontrar Deus ali, ou aqui, ou aqui. Não, Deus está aqui. Exatamente. Trabalhe, pois, em espírito de eternidade. Cristamente, você deve respeitar Deus em sua providência. É Ele quem estabelece as condições do saber. Vou repetir, é Ele, Deus, quem estabelece as condições do saber. A impaciência é, a seus olhos, uma revolta. Por quê? Porque Ele criou o tempo com a sua duração. E Ele criou não só o tempo, mas os momentos oportunos, que é o Kairos. Que é exatamente o que transcende o Cronos. Ou seja, não é um dia... Essa noite pode ser kairótica, não é erótica. Kairótica. Ou seja, ela pode ser um momento oportuno em que alguma coisa toca no seu coração. É isso que você descreveu com os nossos trabalhos. A gente, com uma live, uma palavra, um argumento. Né? Quando eu li o Sertillanges, parece que as escamas caíam dos meus olhos. Quando você é tomada pela febre, a escravidão espiritual à espreita. Estou colocando aqui no feminino. A liberdade interior se desvanece. Não é mais você quem age, muito menos é o Cristo em você. Você já não faz mais a obra do verbo. E aí vem a sua segunda pergunta. Como eu posso saber que eu estou amando a Deus, que eu estou seguindo a minha vocação, que eu estou cumprindo o meu papel e o meu dever? E aí eu remeto a outro ensaio do livro, para mostrar como o livro é não completo, mas é extenso, pela oração. A seção 3 é a oração e mortificação. E o silêncio de Maria é o silêncio orante, é o silêncio contemplativo. O que Maria fazia? E qual é? Isso Lucas repete 2 vezes. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria contemplava, Maria olhava, Maria percebia, Maria silenciava e cultivava e guardava todas essas coisas no seu coração. O que significa isso? Chama-se oração. É o mesmo evangelista da oração, é quem mais diz que Jesus rezava. Domingo foi a festa do batismo, lida por São Lucas, Jesus rezava e uma voz veio do céu. Jesus rezava e o Pai manda o seu Espírito. Né? Os outros evangelistas que descrevem o batismo, Mateus e Marcos, não falam que Jesus estava rezando. Né? Isso é interessante. Então, Maria rezava. Isso você só vai saber com uma convicção interior que vem da oração. Você pode ser ajudada e auxiliada por interlocutores, por diretores, por terapeutas, por amigos, mas é só na oração que vem uma convicção muito profunda. Quando você percebe, claro, tem uma dúvida eterna se é seu inconsciente, se é o seu subconsciente, se é a sugestão do ambiente. Mas, por outro lado, você tem uma aposta que diz, não,
É Deus, é Cristo, é a minha vocação, é a verdade. Como é que alguém casa sem essa convicção interior? É uma aposta, não dá para ter certeza. Mas você decide amar na tristeza e na alegria, na saúde, na doença, por todos os dias, até que a morte os separe. É poderoso esse juramento. E passou, eu sei que você está noivo, passou por um processo de discernimento, que se consuma no altar. Como é que a gente se joga para um projeto? Né? Quando o Ítalo me sugeriu vir para a internet, eu disse não. Ele me convenceu que sim. É uma aposta. E quanto tempo ele falou? 5 anos. Ainda não chegou lá. Eu só vou poder responder depois de 5 anos. Eu não sei se ele falou metaforicamente, mas nenhum projeto com menos de 5 anos se realiza. Não é verdade? Ah, não, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ter livros escritos e ser lido em 2 anos. Não, isso é afobação. Eu estou começando, eu estou engatinhando, eu estou ensaiando. Eu acho bonito essa forma literária do ensaio, porque é humilde. É um ensaio, desculpa, tá? É um ensaio, não é a peça final. Perfeito. É uma tentativa, é um esboço. Né? A vida, no fundo, é um grande ensaio. Então, pelo amor, amando a Deus na oração, você começa a ter convicção. Não vai ter certeza científica, não vai ter certeza política. Como 2 e 2 são 4. Mas vai ter uma convicção moral. E vai ser cultivada. Porque você não vai se precipitar e tomar uma decisão imediata, como a do casamento, ou como uma decisão religiosa profunda. Relativa à vocação, por exemplo. Você pensa, amadurece. E se... Falava com o Jorge também sobre isso. Em determinados momentos na vida, a gente tem que se lançar no abismo. Dá medo, dá receio, dá... Né? O Santo Antão falou assim, eu vou testar. Testou há quanto tempo? Nem pensei nisso, vou falar para o Ítalo, 5 anos. Talvez eu esteja num deserto. Às vezes eu falo, olho para a internet, eu ligo o celular. Esse aqui sou eu, tá? Este sou eu. E vocês veem que esse mundo aqui não é muito compatível com o mundo das redes sociais, onde eu também estou. E quem eu também sou, eu também estou lá, não estou representando. Mas às vezes é difícil, vocês imaginem. Né? Esse compatibilizar. Às vezes eu olho para esse trabalho das redes sociais e falo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Que diabos é isso? Que loucura, Reels, Story, Post, Feed, me explica as confissões num carrossel. Não tem um Reels para explicar as confissões, 90 segundos? Não tem um post, não tem um vídeo? Não, as confissões, eu estou lendo há 20 anos, as confissões são um livro... Aqui tem umas 100 páginas, são um livro que você vai degustando, vai percebendo, vai saboreando, né? É um desses livros que você lê todo ano. Sim. As Confissões. Não vou dizer que eu leio todo ano, mas é uma obra para ser lida. O Feijoada lia a obra completa de Shakespeare todo ano. Né? Então, isso é o amor. Eu quero deitar com a minha esposa todo ano, todo dia. Isso é amor. Né? Então, é o amor que revela tudo isso. Desculpa, Luz, eu pensei que você tinha falado 8. Não, são os 7 primeiros ensaios são literalmente prefácios, introdutórios. O que é um prefácio? É o prefácio em que um outro autor ou chancela a obra do autor principal, ou, que é o meu caso, quem sou eu para chancelar esses autores, explica e contextualiza o valor e a importância da obra. Isso que é um prefácio. É claro que, no primeiro caso, quem chancela também explica porque a obra é boa e merece ser lida. Né? Mas, exatamente, esse é o meu trabalho. Essas senhorinhas que têm piedade e querem cultivar o amor e a sabedoria terão, tanto nos prefácios da primeira parte, quanto nos estudos da segunda parte, uma introdução. Acontece que os prefácios da primeira parte têm 5, 7, acho que 10 páginas no máximo. Não lembro se algum passa de 10 páginas. Mas nos outros estudos, eu chamei de estudos, como são obras, eu disse, distantes no tempo, em outras línguas, exigem uma contextualização maior. Então, servem sim de introdução. E tem mais. Talvez a Divina Comédia realmente seja um livro muito difícil para certas pessoas. O meu estudo, eu espero, que tem mais de 100 páginas, vai dar uma boa noção, eu espero. Sem dúvida. Talvez os irmãos Karamazov, que são mais de 1000 páginas, para quem não gosta de ler, para quem não tem hábito de leitura, para quem tenha uma sensação de náusea, de dificuldade,
O meu livro tem longas citações. E você vai ter uma boa noção, uma boa fruição. Sabe um pupurri? Digamos que você não esteja... né? Outro dia o YouTube que tem essas... Eu gosto muito de Beatles, tá? E de cover de Beatles, de indicação de Beatles. E um dia o YouTube me mandou um vídeo chamado The Best of Beatles in 4 Minutes. Eu falei, vamos ver. Põem lá depois. É muito legal, porque de fato, acho que tem umas 30 músicas dos Beatles, cada uma em 15 segundos. Só que a transição, quem sabe de música, é muito bem feita, o pessoal sabe tocar. Né? She loves me, help, I need somebody. Né? Oh, I saw her standing there. Então, trocando de música, assim, é um pouco rápido. E claro que é um pouco rápido para quem estiver habituado. O Augusto leu ortodoxia. Ele vai achar pouco, ele vai achar rápido, ele vai achar que eu me demorei pouco em cada argumento. Não tem problema, não foi para o Augusto que eu escrevi o ensaio. Foi principalmente para pessoas que ainda não leram ortodoxia, você tem razão, e pessoas que gostariam de alcançar esses argumentos e que sozinhas não os entenderiam ou não saberiam o plano de fundo e o contexto que está por trás. Sem dúvida nenhuma. Se por leitura espiritual a gente entende uma leitura que nos dá boa doutrina, que nos dá fundamentos, que nos ensina, no sentido, o meu livro é um livro católico, no sentido que também tem uma boa... se preocupa com a ortodoxia, não é um livro de catequese, mas é um livro espiritual que fala de muitos santos. É um livro que, na primeira, fala de um venerável, que é Fulton Sheen, fala de Tomás de Kempis, fala de Gabriel Amorth, fala do Sertilange, que é um frade dominicano. Agora, por exemplo, o Viktor Frankl, que o Jorge mesmo mencionou, que era um judeu, um filocristão, um simpatizante do cristão. Eu tenho uma longa conversa com meu amigo e irmão Luiz Henrique sobre o Frankl, que se aproximou da igreja, e que tinha um sacerdote com quem ele conversava, enfim. Aí você pode pensar, não, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é psicologia e filosofia. Então leia meu ensaio. Sabe qual é o nome do ensaio? A Vocação de um Santo Secular. A epígrafe é dupla. É o Macbeth, sobre aquele... The life is aquele grito da Lady Macbeth, de que a vida é um repleto de som e fúria, a vida é um conto narrado por um idiota, significando nada, repleto de som e fúria. Essa é a primeira epígrafe, que é o niilismo. E a outra é o Evangelho de São João, no contexto era um verbo, e o verbo estava com Deus. Não, mas eu ponho lá logos. Aliás, na quarta capa o editor colocou logos aqui no final. Por quê? Porque como é o nome da psicologia do Viktor Frankl. Logoterapia. E lá eu falo que, bem, logo se fez carne e habitou entre nós. Então, mesmo num texto que aparentemente seja mais filosófico, por exemplo, o texto sobre Homero não será uma leitura espiritual direta. O texto sobre Antígona não será uma leitura espiritual direta, mas indiretamente. Vamos lá, o de Homero é o menos. É o único, talvez o único em que Cristo não apareça diretamente, talvez. O de Antígona, Cristo aparece. Por quê? Porque os primeiros intelectuais cristãos viram Cristo em duas figuras da antiguidade, como vocês sabem, Sócrates e Antígona. E chamavam que Sócrates e Antígona, os dois foram mortos injustamente. Os dois morreram pela verdade. Os dois preferiam morrer a matar. Os dois entregaram a vida por algo que as transcende. Os dois falavam de Deus, de deuses, Deus com divino, princípio. Então, né, é claro que é uma leitura espiritual. E a epígrafe do ensaio sobre a Antígona é da Simone Weil. E eu vou ler. Vê se isso não cabe como leitura espiritual. Eu gosto muito da Antígona. O nome do ensaio da Antígona é O Sacrifício de Antígona. Palavra bem cristã. Olha olha a epígrafe do próprio Sófocles, é a página 215. Abram aí porque cai na prova. Olha o que Sófocles diz. Preste bem atenção. Essa inocente nunca mereceu o opróbrio de morrer na ignomínia por atos de glória. Logo ela que impediu que o cadáver do irmão, caído na matança e insepulto, virasse caniça para cães e pássaros de rapina. Não merece esta jovem as honras de ouro?
Não parece aqui uma descrição de um mártir? Não poderia ser aplicada a Santo Inácio de Antioquia? E aí vem a Simone Weil. Olha o que a Simone Weil diz. Antígona é um ser perfeitamente puro, perfeitamente inocente, perfeitamente heróico, que voluntariamente se entrega à morte para preservar um irmão culpado de um destino infeliz no outro mundo. Este livro da Simone Weil é muito bom, não tem em português, chama Intimations of the Christianity Among the Ancient Greeks. Intimações do cristianismo entre os gregos antigos. Então, mesmo um ensaio como esse eu espero, um valor de leitura espiritual. Uma coisa que eu estava também falando com a Evelyn, que me deixa muito feliz. Os meus 2 livros de virtudes, eu digo isso não por vaidade, eu digo isso por gratidão, têm sido recomendados por sacerdotes. Então, cabe como leitura espiritual, cabe como até, quem sabe, o de Dante, o de Santo Agostinho, o da Bíblia, aí certamente. Muito, muito obrigado, Rafa, obrigado, Moscati. Eu que agradeço, Vitor. Obrigado pela oportunidade, eu estou muito feliz e por mim isso duraria a noite inteira. Mas eu sei que... É isso que ia comentar agora, acho que aqui tudo tem limite, tudo tem fim.